Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 09. O que diabos é britânico? Algumas pessoas de North City com sotaque engraçado. Não que você se importe, mas para sua informação, Bulma respondeu enquanto jogava o solteiro em Gohan. Gohan pegou sem esforço, seus olhos se arregalando com um brilho. Uma garota com um sotaque engraçado perguntando por ele através de um solteiro era um perfil que cabia exatamente em uma pessoa. Quando colocou o rastreador sobre o olho, ele disse o nome com muito mais inquietação do que gostaria de admitir. Arepa? Ele prendeu a respiração. Uma vozinha em sua cabeça ainda lançava dúvidas de que poderia ser ela. Afinal, Freeza tinha muitas mulheres com sotaques estranhos em suas fileiras. Bem, quem mais eu seria? Sim, lá estava. Gohan fechou os olhos, tentando e não conseguindo resistir a sorrir. Ele inspirou todo o ar da sala e calmamente o soltou pelo nariz, sentindo que devia ser uma tonelada de tensão deixar seu corpo. Você vai conversar ou o quê? Não tenho muito tempo para conversar. Sim, eu só. Gohan suspirou, procurando as palavras certas. Estou tão feliz em ouvir sua voz. Saber que você está bem. Você ficou mole comigo? Claro que não, Gohan riu. O que está acontecendo? Bem, que homem está invadindo qualquer solteiro que pode até ser pega e ter que mascarar seu próprio solteiro novamente. Estivemos em 8 planetas nos últimos meses. Gohan endireitou-se, apertando o tecido dos lençóis. Vocês estão bem? Sim, por enquanto. Que homem causou mais problemas para Freeza do que para nós. Mas a coisa mais estranha aconteceu. O que? Um dos homens de Freeza nos derrubou, e ficou bem difícil. Mas então um cara apareceu e nos ajudou. Mas essa não é a parte estranha. Que homem reconheceu o cara do exército de Cooler? Resfriador? Gohan perguntou. Que diabos? Foi apenas algum soldado desonesto, ou o quê? Não disse. Merda, Vegeta disse que Cooler foi quem chamou Freeza para fora do planeta quando toda a merda atingiu o ventilador. É por isso que ele veio e nos salvou. Gohan olhou pela janela, onde Vegeta ainda estava escondido no gramado. Ele estava andando de um lado para o outro na frente da nave, como se estivesse chateado. Mas quem sabe que diabos os irmãos estão fazendo? Ouvimos falar daqueles idiotas do abacate indo atrás de você. Arepa fez uma pausa e deu um suspiro preocupado. Eu não vou mentir. Pensei que você fosse um caso perdido. Gohan passou a mão pelos cabelos, reconhecendo bem aquela ansiedade na voz dela. Você e eu então. Eu estava com muito medo de tentar entrar em contato. Só quando Kiyomi finalmente descobriu que Freeza estava ficando nuclear com vocês é que eu finalmente reuni coragem para isso. Gohan logo franziu a testa. Todas aquelas horas gastas olhando para o rastreador, ela também estava passando por isso. Foi sua mãe quem atendeu o rastreador? Gohan olhou para Bulma e riu. Não, definitivamente não. Bem, de qualquer maneira, Kiyomi está acompanhando as viagens de Freeza. Nenhuma palavra ainda. Ele ainda está lutando para juntar as coisas. Mas não vou continuar tagarelando, porque tenho certeza que você provavelmente está treinando sua bunda. Gohan sentiu sua garganta apertar. Como ele deveria responder a isso? Que enquanto eles estavam arriscando suas vidas até mesmo monitorando Freeza, ele estava deitado e sentindo pena de si mesmo. Contentes em desperdiçar a vida que estavam trabalhando para proteger de todas as maneiras que pudessem? Vamos mantê-lo informado se a merda começar a ficar real. Se ainda estivermos bem, nos juntaremos a você na Terra. Você ficará, Gohan disse. Claro, e quando eu chegar lá, não posso garantir que não vou beijar você. Gohan praticamente podia ver o brilho nos olhos dela. Calha a boca, disse ele com uma risada. Isso deveria me assustar ou algo assim? Talvez, ela disse em um sussurro travesso que fez Gohan estremecer. Até então, eu acho. Fique forte. Mais uma coisa, Gohan disse levantando-se da cama e olhando pela janela. Vegeta alguma vez disse por que salvou você e Kiyomi antes de me ajudar? Para você, honestamente. Disse que você ficaria muito arrasado se morrêssemos. Nunca pensei que esse velho bastardo se importasse, mas o que eu sei? O queixo de Gohan afundou enquanto ele observava Vegeta cozinhando do lado de fora, incapaz de articular adequadamente seus pensamentos. Um lado de sua cabeça estava lhe dizendo que era um movimento tático. Vegeta não poderia ter seu melhor aliado, a quem ele sempre considerou deprimido. O outro lado, mais forte, se perguntou se ele estava errado sobre Vegeta o tempo todo. Mas isso é tudo. Estamos prestes a deixar este planeta, então eu tenho que ir. Amo você. O sinal foi cortado, deixando Gohan se perguntando se isso era apenas uma despedida excessivamente afetuosa ou algo maior. Ele se virou e tirou o rastreador, deixando-o cair na cama. Quando ele olhou para cima, Bulma o estava sondando com um sorriso escrutinador, com os braços cruzados. Gohan, aquela era sua namorada? Todo seu rosto ficou vermelho. O quê? Não seja ridículo. Ela é uma aliada e é isso. O sorriso malicioso de Bulma só aumentou. Essa foi a única vez que vi você sorrir desde que chegou aqui. Se ela não é sua namorada, então você com certeza parece apaixonado, garoto. É verdade que o sentimento que Bulma expressou foi certamente mútuo da parte de Arepa, mas mesmo assim foi embaraçoso. Qualquer que seja. Com um encolher de ombros e uma risadinha, Bulma pegou o rastreador. Ela disse alguma coisa importante? Ela e a senhora que me ensinou sobre equipamentos estão fugindo, mas estão mantendo o controle da localização de Freeza. Talvez vocês dois possam entrar em contato. Parece um plano, Bulma respondeu enquanto girava o solteiro em sua mão. E você?
Já sabendo que ela estava pescando, Gohan gemeu e olhou pela janela novamente, lutando com seus pensamentos sobre os últimos dias. Por mais que sua opinião sobre Vegeta mudasse descontroladamente, era a opinião dele sobre si mesmo que mais o incomodava. Não sei. Vou deixar isso com você, eu acho, disse Bulma, recuando em direção à porta. Vou apenas dizer. Acho que Vegeta tem mais coisas do que ele deixa transparecer. Assentindo em silêncio, Gohan manteve os olhos na janela. Ela certamente não estava errada. De repente, ele ouviu um solavanco e um grito de Bulma e se virou. Nossa, Goku! Você se move como um gato. Cada músculo do corpo de Gohan enrijeceu quando Goku entrou na sala. Essa era a loucura do estresse. Ele não conseguia captar seu próprio Ki durante esses momentos, deixando-o impotente para detectar também outras presenças fortes. Seu pai não parecia estar em boa forma, machucado enquanto seu uniforme laranja e azul sem kimono apresentava algumas lágrimas. Recém-saído de uma sessão de treinamento, claramente. Ele exibia um sorriso como se a noite anterior não tivesse acontecido. Ei, Gohan! Gohan voltou seus olhos para a tela vazia da televisão. Você não deveria estar cuidando do seu bom filho? Eu sou. Nenhuma resposta de Gohan. Apenas um movimento de seu olho esquerdo. Ele sentou-se na beira da cama, determinado a se concentrar em qualquer coisa que não fosse seu pai. A vergonha da noite anterior o deixou incapaz de ficar de frente para ele. Não se preocupe, não vou falar demais. Mas só vim ver você depois de ontem, disse Goku. Defensivamente, Gohan agarrou-se aos seus braços e olhou para a tela. O que diabos há para verificar? Bulma e Goku trocaram olhares inquietos, Bulma encolhendo os ombros em desculpas. Bem, você não é o único nesta sala que fez coisas ruins como um macaco, você sabe. Eu nem sabia disso. Bem, eu sabia, mas não percebi que era eu. Goku acariciou seu queixo e olhou para o teto. O que é meio louco agora que eu realmente penso nisso. Só saiu quando olhei para a lua, e eu desmaiava toda vez que o fazia. Rindo com sua típica risada boba, Goku coçou a nuca. Gohan estava começando a perceber que essa era uma característica herdada. Rapaz, eu devo ter batido muito a cabeça naquela época, hein? Uma pequena risada escapou da resistência mental de Gohan. Ele rapidamente forçou a boca a fechar. Abaixando a mão, Goku suspirou com uma carranca pensativa. Acho que nunca lhe disse de onde vem o seu nome, não é? Você realmente gosta de arroz? Tanto Bulma quanto Goku riram. O arroz é gostoso, mas não me lembro de nada antes do outono. Mas quando cheguei aqui um velho me encontrou. Ele me deu meu nome, me criou e me ensinou muito sobre artes marciais. Ele era o homem mais gentil que já conheci. Seu nome era Sangohan. O outro Gohan olhou para sua cicatriz em seu reflexo e depois para o tecido de sua roupa de Piccolo. Era seguro dizer que ele não conseguiu viver de acordo com o manto. A bola 4 estrelas que você costumava usar veio dele. Ele me deu para que eu tivesse algo para me lembrar dele quando ele faleceu, mas não achei que um cara tão forte como ele iria morrer. Enquanto Goku colocava as mãos na cintura com os ombros caídos, Bulma abaixou a cabeça. Mas, Gohan ergueu os olhos, começando a ligar os pontos. O sorriso triste do pai confirmou sua dedução. Ele sempre me disse para nunca olhar para a lua. Mas uma noite eu escorreguei e quando acordei, a floresta inteira estava em ruínas e ele estava morto no centro de uma pegada gigante. Na verdade, ouvir isso fez Gohan se lembrar do momento anterior ao fim de sua transformação, quando ele, o sucessor do nome do velho, estava prestes a deixar Goku experimentar o mesmo destino. Teria sido uma grande retribuição kármica. Mas tudo que a história de Goku fez foi fazer Gohan olhar para suas mãos com um medo ainda maior do poder dentro dele. E Bulma aqui também viu isso acontecer comigo algumas vezes. Todos os meus amigos, na verdade. Ele se virou para Bulma e riu sem jeito. E mesmo que eles nunca tenham me contado tudo, eles não me trataram de maneira diferente. Ele coçou o queixo. Bem, além de provavelmente fugir de mim quando a lua apareceu. Mantendo a guarda alta, Gohan estreitou os olhos. Então deixe-me adivinhar. Você também não vai me julgar por matar pessoas como um macaco, certo? Bem, há uma grande diferença entre você e eu, e tenho certeza que você já sabe o que é. Com a forma como o sorriso de Goku azedou, Gohan sabia que era verdade. Eu fiz a mesma coisa que fiz ontem à noite, mesmo quando estava perfeitamente sob controle. É tão fácil para você dizer que tudo que você fez quando um macaco não foi você, mas eu não posso. Gohan levantou-se da cama. Ao contrário de você, eu me lembro de tudo. Eu quebrei todos aqueles prédios, matei todas aquelas pessoas e quase matei você da mesma forma que você matou o verdadeiro Gohan, tudo porque eu quis. Mas quando Goku estava lá morrendo após a luta com aquele monstro, quem foi quem correu até ele chorando e tentando reanimá-lo? Bulma interrompeu.
Era você. Gohan esfregou a testa, sentindo mais uma daquelas enxaquecas chegando. Depois de passar tantos anos tentando viver de acordo com o manto e odiando-o ao mesmo tempo, o meio Saiyan realmente não tinha ideia de quem ele realmente era. Olha, eu não sou policial nem nada, disse Goku. Eu sou apenas seu pai. Não sei o suficiente sobre o que você passou para julgar você. Gohan tirou a mão da cabeça e bateu na cabeceira da cama. Então por que você fez isso? Enquanto Goku olhava cautelosamente para o lado em vez de responder, foi Bulma quem se aproximou e falou. De que outra forma ele deveria reagir ao ver seu filho pela primeira vez em 9 anos, Gohan? Foi apenas isso, uma reação. Eu também tenho que resolver meus próprios problemas sobre tudo, sabe? Goku disse, estendendo a mão. Você não está sozinho. Desde aquele dia, só de pensar nos Saiyajins e em tudo que eles representavam me deixaria bem irritado. Então sim, fiquei muito chocado ao ver você do lado deles. Claro, Gohan disse, seus dentes rangendo um contra o outro. Mas em apenas alguns dias você me mostrou quem você realmente é. Goku encolheu os ombros e riu. Quero dizer, caramba, você sente as coisas muito mais do que eu e eu deveria ser o mocinho aqui. Você é claramente muito mais do que tudo que Vegeta tentou transformar em você. E o que foi isso exatamente? Todos os olhos se voltaram para a porta, onde um certo homem de cabelos cor de fogo estava encostado na moldura com um olhar agitado. Vegeta, Bulma guinchou. Há quanto tempo você esteve aqui? Longo o suficiente. Vegeta levantou-se do batente da porta e entrou na sala. E não preciso de um palhaço que nem entende sua própria cultura falando em meu nome. A tensão dentro da sala ferveu em um instante. Apenas a mera mudança nos olhos de seu pai mostrou a Gohan onde ele e Vegeta estavam. Goku tentou estender a mão. Vegeta. Silêncio. O príncipe Saiyajin latiu. Todos vocês estavam certos sobre uma coisa. Durante todos esses anos, tentei tornar seu filho tão cruel e sem coração quanto eu. Vegeta dirigiu seus olhos para Gohan. Não tenho ilusões de que fui tudo menos um bastardo com você, mas já passamos por isso, não é? A cauda de Gohan enrolou-se e desenrolou-se, enrolando-se da maneira que ele queria fazer com todo o corpo naquele momento. Pense o que quiser de todas as besteiras que lhe contei ao longo dos anos, mas há uma coisa que você deveria ter levado a sério, e a parar de ter tanto medo de si mesmo. Como posso não estar? Os dedos de Gohan se contraíram ao lado do corpo. Eu não deveria ser isso. Você e Raditz fizeram essa escolha por mim e eu tenho que lidar com isso todos os dias da minha vida. Vegeta encolheu os ombros. Você está certo. Nós fizemos. Mas não há como mudar isso, não é? Houve um trem interminável de besteiras me atropelando durante toda a minha vida também, mas não posso consertar o dano que já foi feito a mim. Tudo o que posso fazer é mudar meu futuro. A dor em sua cabeça inchou, Gohan gemeu. Quer saber? Tanto faz. Vou treinar e vou lutar contra a Frieza para que vocês possam calar a boca e parar de tentar me consertar agora. A fonte de todos os seus conflitos recentes, sua cauda, balançava incansavelmente para frente e para trás atrás dele. Você criou um monstro, mas com certeza não criou um idiota. Não vou sentar e ver todo mundo colocar suas vidas em risco. Se até mesmo Raditz pode se sacrificar por mim, então eu deveria muito bem me colocar em risco por ela. Enquanto Gohan fixava seus olhos intensos no rastreador azul na mão de Bulma, Goku piscou rapidamente surpreso. Espere, Raditz o quê? Sem responder, Gohan se virou, levantou a janela e pulou para baixo. Ele se dirigiu para a nave espacial, mantendo os olhos estritamente no destino. Enquanto subia a rampa, ele pôde sentir Vegeta e Goku seguindo. Pouco antes de entrar na nave, ele se virou. Vocês dois conseguiriam me acompanhar? Ele perguntou. Parecia uma ostentação arrogante, mas era mais um apelo por espaço. Tomando isso como primeiro, Vegeta fez uma careta. Pirralho presunçoso. O Caio quem vai me ajudar, Goku brincou. Tanto Vegeta quanto Gohan olharam para ele. Vegeta afastou seu crescente desprezo por Goku e se concentrou novamente em Gohan. Antes de você treinar, preciso te perguntar uma coisa. Embora tentado a se virar, Gohan ouviu. Vá em frente. Você pulou da janela para evitar se transformar no prédio, não foi? Sim, por quê? Surpreso, Goku ergueu uma sobrancelha. Para mim, as luzes se apagaram assim que olhei para a lua. A única razão pela qual eu não sabia. Eu nunca desmaiei depois das minhas primeiras dezenas de transformações, mas assim que meus olhos absorveram a luz da lua, eu perdi o controle do meu corpo até que a transformação fosse completada, explicou Vegeta. Mas você realmente resistiu? Sim. Gohan olhou para sua cauda balançando. Quando percebi o que estava acontecendo, eu simplesmente aguentei, eu acho, até poder sair e poupar vocês. Com as mãos na cintura e a sobrancelha levantada, Vegeta manteve os olhos em Gohan por alguns momentos. Ao contrário do Saiyajin comum, você estava realmente ciente do que estava acontecendo. Mas ao contrário de um Saiyajin como eu, você não queria que isso acontecesse. E então, você resistiu. Não espero muita resposta, mas seu poder parece diferente nesses momentos? As sobrancelhas de Gohan franziram enquanto ele se concentrava naquela memória, a confusão quando sentiu seu corpo enrijecer e sua mente desequilibrar, o pânico quando percebeu que seu rabo estava de volta, e então a urgência, quando percebeu que todo o complexo estava prestes a ser destruído. O mergulho pela janela foi a última coisa de que ele se lembrou em suas faculdades mentais normais antes que a destruição tomasse conta de sua mente. Acho que meu poder pareceu um pouco mais intenso? Não sei. Foram apenas alguns segundos. O que você está pensando, Vegeta? Goku perguntou. Eu ficaria chocado se você soubesse disso, Kakaroto, mas Gohan, tenho certeza que você já ouviu eu mesmo, Nappa e Raditz dizerem isso pelo menos uma vez. O que? Vegeta contraiu o rosto em uma carranca de repreensão, como um professor irritado. O Super Saiyajin, garoto. Super Saiyajin? Goku repetiu. A sua simples menção, a respiração de Gohan encurtou. Ele certamente se lembrava de todas as histórias.
Seus 3 anciões Saiyan falaram sobre isso com a maior reverência. É uma transformação lendária, que dizem não ser vista há mais de 1000 anos. Os olhos de Vegeta brilharam de ambição. Foi o Saiyajin mais forte e selvagem que já existiu, com um poder incomparável a qualquer ser deste reino ou do próximo. O que você quer dizer então? Gohan perguntou. Nossa transformação na Lua é o nosso verdadeiro poder. Ocorre porque a luz da Lua contém uma energia chamada ondas de Bruit, e quando a Lua está à vista, toda a luz e energia dentro dela se tornam visíveis. Quando os olhos de um Saiyan absorvem ondas, desencadeia uma reação em nossas caudas que inicia a transformação. Nosso poder aumenta 10 vezes. Gohan assentiu, intrigado com a ciência por trás de tudo. Acho que entendi o que você quer dizer, Vegeta, Goku disse, seus olhos assumindo o mesmo brilho. Você acha que a chave para este Super Saiyan é prender esse poder em nossos corpos normais e forçá-lo ainda mais? Exatamente. Ao conquistar o poder interior da nossa raça, podemos alcançar o próximo patamar. Gohan olhou para sua cauda enrolada, apaixonado pelo potencial da teoria de Vegeta. Porém, uma emoção muito mais forte logo tomou conta, cautela. Com uma carranca rabugenta, Vegeta se virou para Goku. Por mais que esse pensamento me enoje, o fato de nós dois termos sofrido a desgraça de perder o rabo pode ter nos custado uma chance. Goku, é claro, simplesmente achou engraçado. E tenho certeza que há algum caminho para nós. Bem, por mais que eu adorasse ser a cobaia do seu experimento, Gohan disse com um sarcasmo letal o suficiente para fazer Vegeta estremecer, pelo que sabemos. Todo o meu corpo vai explodir assim que isso acontecer, se até funciona. Não, obrigado. Como já havia feito milhões de vezes no passado, Vegeta cerrou os dentes e franziu as sobrancelhas, pronto para atacar Gohan. Mas ele se conteve pouco antes de sua boca abrir. Gohan piscou surpreso enquanto Vegeta olhava para os azulejos por alguns segundos. Quando ele levantou a cabeça, suas feições relaxaram. No final das contas, é tudo apenas conjectura. Acredite, eu preferiria ter um cenário que não me negasse meu direito de nascença. Mas se você não quiser fazer isso, a escolha é sua. Vegeta se virou e olhou para um buraco no pilar e em seu painel de controle, seu pé batendo incansavelmente no chão. Estupefatos, Goku e Gohan trocaram olhares arregalados. Agora eu vi tudo, brincou Goku. Ele se virou para o filho. Se isso ajuda alguma coisa, preparar seu corpo para lidar com esse tipo de poder é exatamente a finalidade deste velho quarto. Afinal, eu tive que me preparar para lidar com o Kaioken. Tanto faz, Gohan zombou, ainda pasmo com o otimismo incessante de seu pai. Mas como Vegeta disse, a escolha é sua. Mas se você conseguir controlar esse poder, acho que isso lhe fará bem no longo prazo. Goku ofereceu a seu filho um sorriso caloroso. E não apenas pelo seu poder, sabe? Como se fosse um reflexo, Gohan desviou o olhar, encarando o pilar que Vegeta enfrentava. Um lado dele queria chutar o outro por sua insegurança perpétua em relação a um homem que estava apenas tentando desajeitadamente o seu melhor. Goku girou nos calcanhares. Bem, eu não quero impedir vocês de treinar então. Fique, Vegeta ordenou. Pai e filho olharam com curiosidade para o príncipe de cabelos flamejantes. Ele bateu a ponta do dedo contra a plataforma de controle para ligar o simulador de gravidade e revelou um olhar agressivo quando se virou. Embora ele tenha flexionado os ombros com uma respiração exasperada, Goku exibia um sorriso malicioso no rosto, não precisando de palavras para ver aonde isso estava indo. Ele esticou os braços e afrouxou a camisa azul. Que bom que eu não enlouqueci esta manhã, então. 30.000. Vegeta gritou. O pilar apitou e então a pressão na sala mudou e exerceu um grande peso sobre o corpo de Gohan. Mas enquanto os joelhos dele e de Vegeta dobraram, Goku ficou parado como se nada tivesse mudado além da temperatura. Na verdade, ele deu uma série de socos vigorosos apenas para acertar. A cara, só 30. Goku perguntou. Sem nem mesmo olhar para ele, Gohan podia sentir o temperamento de Vegeta aumentar apenas por causa de seu Ki. Agora, se fosse 50, eu estaria suando. Mas vocês dois não conseguiriam se mover. Droga! Vegeta gritou antes de correr em direção a Goku. Bem, pressa era uma maneira generosa de dizer. 30G renderizaram seu voo em câmera lenta. No momento em que ele balançou o punho, Goku já estava atrás dele. Mal impedindo uma queda embaraçosa de cara, ele se virou com seu olhar de livro. No entanto, não recebeu nenhum reconhecimento de Goku, pois ele voltou sua atenção para seu filho. Então isso vai ser uma ameaça tripla, ou quê? Mesmo quando estava deprimido com bem tudo, Gohan ainda era um Saiyajin. Ele não era do tipo que ignorava um desafio direto. Com um pouco mais de sutileza, Gohan mergulhou em Goku ao mesmo tempo que Vegeta. Seu pai apenas ficou parado. O sorriso malicioso de Goku era enlouquecedor. Na verdade, digamos que façamos isso 2 contra 1. Isso é mais justo. Filho da puta. Vegeta gritou antes que ele e Gohan desferissem um par de chutes lentos que só acertavam o ar. Por aqui. O guincho de sua voz talvez fosse ainda mais insuportável que o sorriso. Quando Gohan e Vegeta se viraram, eles atacaram Goku com fúria, finalmente atacando-o, mas acertando apenas seus antebraços. Ele rebateu sem esforço seus ataques lentos. Gohan deu o melhor chute que conseguiu enquanto Vegeta avançava com um soco maníaco, mas Goku evitou os dois com 2 movimentos graciosos. Sentindo-se um pouco mais soltos, os 2 Saiyajins mais lentos foram atrás de Goku, mas ganharam um pé em cada uma de suas mandíbulas por seu esforço. Gohan foi o primeiro a se levantar e optou por correr em direção ao pai em vez de mergulhar de forma imprudente. A princípio correndo em linha reta, Gohan disparou para a esquerda rápido o suficiente para deixar uma imagem residual, e então fez o mesmo do outro lado.
Mais um dos meus velhos truques, hein? Goku riu antes de adivinhar corretamente o verdadeiro Gohan e acertá-lo no rosto com o cotovelo. Vegeta, cansado de perseguir Goku, disparou uma rajada que foi desviada. Mesmo distraído, ele evitou o fluxo implacável de ataques de Gohan. No entanto, quanto mais Gohan se movia, mais solto seu corpo parecia. Gotas de suor se formaram na testa de seu pai, e quando ele tentou chutar Gohan para longe, foi vítima de um chute que atingiu sua cintura. Embora Goku tenha se recuperado com um salto no chão, ele fez uma pausa para recuperar o fôlego. Está ficando um pouco mais fácil, certo? Gohan estava prestes a segui-lo, mas parou quando percebeu o que Goku estava fazendo, incitando-os para que pudessem ajustar seus corpos. Se vocês dois pegarem o jeito rapidamente, talvez eu precise ligar para Piccolo. Com aquele sorriso competitivo de volta em seu rosto, Vegeta estalou os pulsos. Isso acontecerá em breve. Gohan olhou para cima e para baixo em seu próprio corpo, pela primeira vez considerando verdadeiramente a possibilidade da teoria de Vegeta. Talvez ele pudesse assumir o controle desse poder horrível com um corpo forte o suficiente. O controle real sobre sua vida e ações era o que ele desejava desesperadamente desde que acordou na base de Frieza, 9 anos atrás. Mas por enquanto, ele se concentraria em seu pai. Em um ambiente normal, Gohan possuía bem mais do que o dobro de sua força. Ele não estava disposto a se deixar envergonhar com gravidade ou não. Ele e Vegeta perseguiram Goku novamente. Gohan deixou o príncipe dar o primeiro ataque. Quando Goku evitou o chute de Vegeta, ele respondeu com um chute em seu abdômen que o fez voar contra a parede do outro lado do interior, deixando um amassado no aço. No entanto, a velocidade de Goku não conseguiu superar a de Gohan, e ele pagou por sua lentidão dando um soco no rosto, como que para mostrar o quão rápido ele estava se ajustando à gravidade. Gohan seguiu seu soco com um ataque rápido de golpes que deixou Goku quicando como uma bola de ping-pong, finalizando-o com um soco sólido no estômago. Enquanto Goku segurava seu estômago e tossia, Gohan sorriu. Ainda acha que essa gravidade é demais para mim? Em vez de carranca, Goku sorriu de volta. Kaioken. Underline, 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 underline. Algumas horas e alguns ferimentos depois, os 3 Saiyajins emergiram da nave. Vegeta preferia suas costelas, embora seu orgulho tivesse causado maior dano. Durante toda a sua vida, ele foi o mais forte entre sua linhagem, seja no planeta Vegeta, ou comandando Nappa e Raditz, e mais tarde Gohan na base de Frieza. Vegeta sempre manteve o comando sobre outros Saiyajins. Ele era o padrão. Agora, ele não conseguia nem acompanhar um Saiyajin de classe baixa e seu filho mestiço. Às vezes ele se sentia como um espectador, cuidando do ferimento sofrido por aquele chute enquanto pai e filho travavam a guerra. Assim que Gohan teve uma compreensão razoável da gravidade, ele rapidamente dominou seu pai. O Spar deixou de ser remotamente competitivo além de algumas rajadas de Kaioken de Goku. Os 2 Saiyajins de sangue puro se tornaram o Nappa e o Raditz do Vegeta de Gohan, e Vegeta era o Raditz. Que desgraça! Cara, você me fez parecer um amador, Goku disse, sua voz sem fôlego. Gohan não respondeu, ainda distante. Enquanto Goku e Vegeta exibiam uma variedade de hematomas e rasgos em suas roupas, Gohan estava relativamente impecável. Ele não mancava enquanto liderava o caminho de volta para dentro. Assim que Vegeta entrou no complexo, suas narinas imediatamente sentiram o aroma sedutor da comida. Embora o feijão Senzu tivesse deixado sem fome física por enquanto, aquele cheiro certamente inspirou ganância. Ah, que bom, vocês voltaram de se matarem, disse Bulma do fim do corredor. Ela apertou as narinas com uma careta. Nossa, posso sentir o cheiro de sangue e suor daqui. Já cansado de sua presença, os ouvidos de Vegeta se contraíram ao som de sua voz. Ela caminhou até os 3 Saiyajins com um prato de bolo gelado nas mãos. Pedimos um monte de sobremesas, se vocês quiserem. Ah, por que diabos estou perguntando? Eu estava prestes a ir para casa, mas o Uchi, a voz de Goku sumiu enquanto ele se aproximava da fonte do cheiro. Depois de rir da gula de seu velho amigo, os olhos de Bulma tremeram de preocupação ao ver Vegeta curvado mais uma vez. Você está bem? Vegeta semicerrou os olhos com pura exasperação, continuamente confuso com o carinho dela por ele. Obviamente, disse ele com os dentes cerrados. Não dando a ela a chance de pressioná-lo, Vegeta passou por ela e marchou para a sala de jantar. Muito parecido com a cerimônia que ele teve ao chegar à Terra, fileiras de mesas cobertas com pratos cobriam a sala. Eles eram o tipo de doces que ele tinha visto apenas em seus raros vislumbres das reuniões aristocráticas de Frieza. Bolo após bolo gelado, frutas exóticas e montes multicoloridos de sorvete fizeram o estômago de Vegeta ansiar. Ele pegou um garfo de plástico, mas seus músculos se contraíram violentamente e ele deixou cair o garfo. Quando ele se abaixou para pegá-lo, seu abdômen parecia ter sido cutucado com uma faca quente. Ele gemeu em agonia, chamando a atenção de todos. Bulma o ajudou a se levantar em segundos. Sai de cima de mim, Vegeta retrucou. Bulma o segurou firme enquanto ele se levantava rigidamente. Sim, você não parece bem para mim. Pelo menos, não quero sangue em nossos lençóis. Você está me direcionando como se eu fosse ouvir. Desafiadoramente, Bulma colocou as mãos na cintura. Tudo bem então, vou te seguir pelo resto do dia para ter certeza de que você está bem. Estaremos praticamente presos pelo quadril. Vegeta saiu da cozinha e seguiu para o elevador, ignorando as risadas atrás dele. Após subir no elevador, Vegeta seguiu Bulma até a mesma sala médica onde eles tiveram sua briga verbal 2 dias antes. Bulma pegou uma caixa da prateleira e tirou um par de luvas. Enquanto colocava as luvas nas mãos, Bulma olhou para Vegeta com uma expressão estranhamente séria. Tudo bem, Vegeta, vou precisar que você baixe as calças e se incline sobre a mesa. Vou ter que realmente entrar aí para consertar isso.
eu não farei tal coisa. Vegeta gritou, seu rosto ficando vermelho. Por que diabos ela o levou? Só quando Bulma cobriu a boca e reprimiu algumas risadas incessantes é que ele percebeu o que realmente estava acontecendo. Você tinha que ver sua cara. Ela disse, apontando para ele. Era só uma piada. Não será uma piada quando minha mão estiver em volta da sua garganta, Vegeta resmungou enquanto se sentava na mesa. Enquanto Bulma pegava um pano, Vegeta grunhiu e cruzou os braços. Você não insinuou que isso está fora da sua área de especialização, afinal? Arranje-me um médico de verdade. Você está certo, mas eu não pago os médicos para lidar com um viking espacial temperamental que poderia matá-los apenas piscando. Ela empurrou o mesmo carrinho que corajosamente empurrou antes em direção a ele. Como se você estivesse mais seguro. Não estou, mas tenho certeza de que não posso ser processado pelo meu próprio cadáver. Uma risada pequena, mas audível, escapou da boca de Vegeta. Ele fechou os lábios antes que pudesse crescer. Mas ele chegou tarde demais porque Bulma, prestes a estender a mão para ele com o pano na mão, parou e sorriu maliciosamente. Você acabou de rir da minha piada, Vegeta? Vegeta olhou para a prateleira ao lado da mesa, evitando seus brilhantes olhos azuis. Eu ri da sua estupidez autossabotadora, sim. Não, você me acha engraçado. Bulma estendeu a mão com o pano, mas Vegeta se encolheu. Bem, você está sendo chato agora, e eu lido com aborrecimentos apenas de uma maneira. Então você admite que eu era engraçado. Não tendo mais interesse no jogo de Bulma, Vegeta levantou-se da mesa. A dor em seu abdômen aumentou novamente, fazendo seu corpo se dobrar. Por instinto, ele sentou-se e se apoiou na parede. O rosto de Bulma suavizou-se para uma carranca preocupada enquanto ela estremecia com os ferimentos de Vegeta. Não se preocupe, vou calar a boca um pouco. Eu prometo. E de fato, ela calou a boca, passando os 10 minutos seguintes esfregando e enfaixando as feridas dele em silêncio. Ela foi gentil e deliberada, permitindo que Vegeta relaxasse. Em toda a sua vida, ele raramente experimentou contato físico que não trouxesse dor ou pelo menos tivesse a intenção de causar. Exceto por um membro perdido, os ferimentos foram ignorados ou apenas tratados com uma visita a um tanque de cura. Experimentar o toque suave de Bulma foi uma lufada de ar fresco. Quando ela começou a pressionar sua caixa torácica, porém, ele ficou desconfiado. O que diabos você está fazendo? Ver qual parte dói. Vegeta bufou. Como se suas mãos pudessem o rir. Bulma cutucou o local que o estava doendo. Seu dedo poderia muito bem estar mergulhado em lava. Aí está, Bulma respondeu presunçosamente. Ela pegou uma sacola azul cheia de gelo e estendeu para ele. Aqui, pegue isso. Vegeta podia sentir seu ar frio mesmo quando estava a centímetros de distância dele. Quando ele pegou a bolsa, suas mãos tremeram instantaneamente. O que devo fazer com isso? Nossa, você nunca ouviu falar de bolsa de gelo? Basta colocá-la nas costelas. O conceito fazia sentido, pelo menos, já que ele havia administrado medidas holísticas semelhantes para si mesmo quando foi ferido em expurgos. Ele colocou a bolsa de gelo de lado e suspirou com um alívio quase instantâneo. Eu nem quero começar a refletir sobre o quão fodido seu mundo era de cima para baixo, que mesmo o tratamento básico é um conceito tão estranho para você, disse Bulma enquanto se abaixava e abordava alguns cortes nas áreas visíveis de suas pernas. Vegeta estalou os dentes com desdém. Eu sou um Saiyan, mulher. Não é nada fodido. Nós gostamos da dor. É assim que agimos e se isso nos matar, então é tudo que valemos. Bulma suspirou de uma maneira que encheu Vegeta de curiosidade. Ela quase parecia triste. Suponho que sim, mas aposto que seria muito mais fácil viver assim com pelo menos alguém que se preocupa com você, certo? Como quem? Você? Vegeta perguntou levianamente. Você me conhece há 2 malditos dias e me repreendeu durante a maior parte desse tempo. Bulma se levantou e revirou os olhos. Acredite em mim, eu sei. Não tenho certeza se gosto de você. Ela sorriu, olhando Vegeta de cima a baixo com um brilho de admiração nos olhos. Eu gosto de olhar para você, pelo menos. Assim que as palavras saíram pelo ar, Bulma e Vegeta se entreolharam com olhos igualmente arregalados e igualmente mortificados. Vamos fingir que eu não disse isso. Vegeta certamente não poderia, e agora que ela demonstrou sua atração por ele, ele começou a olhar para ela indecentemente novamente. Ele não tinha certeza do que parecia melhor nela, o cabelo azul, os olhos azuis ou o corpo sob as roupas bem ajustadas. Ou ele ousa dizer isso, sua atitude ousada, rude e mal-humorada em relação a ele. Seu pai sempre lhe disse que os Saiyajins gravitavam em torno de mulheres obstinadas. Bulma virou-se para a bandeja, pegando itens aleatoriamente e rapidamente os colocando na mesa. O que eu estava dizendo de novo? Ah, certo, cuidar. É apenas ser humano, sabe? Se eu vejo alguém com dor, quero ajudá-lo. Mesmo que essa pessoa seja um idiota. Vegeta sibilou entre dentes, achando a ideia absurda. Você percebe que eu não estenderia essa cortesia a você, certo? Você me salvou de Gohan 2 vezes. Porque você é útil para mim. Justo. Bulma tirou as luvas e despejou uma pomada nas palmas das mãos. Você pode largar a bolsa de gelo por um segundo? Depois que Vegeta fez o que foi pedido, Bulma usou uma das mãos para secar a barriga de Vegeta com uma toalha e com a outra, esfregou a pomada nas costelas machucadas. A pele de Vegeta se contraiu enquanto ele apertava os dentes. Ele se sentiu desconfortável, não por causa de qualquer sensação estranha da substância, mas porque tinha certeza de que sua reação tinha mais a ver com sentir as mãos nuas e macias dela esfregando sua pele. Obrigada por não me matar e tudo mais, Bulma brincou enquanto esfregava a pomada mais profundamente nele. Mas isso é lógica sociopata, para sua informação. TCH. Não tente me lisonjear. Ao ouvir isso, Bulma ergueu os olhos e sorriu. E além disso, você não dirige um negócio grande e rico? Eu também estava do outro lado disso, então tenho certeza de que você explorou mais do que o seu quinhão de pessoas. Vegeta deu tapinhas internos nas próprias costas ao ver a maneira como o rosto de Bulma se contorceu com a acusação, claramente confuso. Ela jogou o pano no chão.
Sim, ok, suposição básica a ser feita. Só porque sou dono de um grande negócio não significa que trato as pessoas como uma merda. Todos os nossos funcionários estão muito felizes e são bem pagos por seus serviços. Com um sorriso provocador, Vegeta zombou. E tenho certeza que se você perguntasse a Freeza, ele diria que todos nós amamos servi-lo lealmente. Bulma olhou com profundo ressentimento. Foda-se. Sim, ele a tinha agora. Pela primeira vez, o poder verbal era dele. E pelo que entendi, nem você nem seus amigos contaram a Kakaroto sobre suas transgressões como o grande macaco. Por que isso? É bem, os olhos de Bulma se moveram freneticamente em busca de uma resposta. Só não queríamos devastá-lo com a notícia, ok? Não queríamos colocar essa merda em uma criança, ao contrário de você. Contundente. Bulma estendeu a mão para o carrinho, mas puxou a mão para trás e esfregou a testa, fazendo uma careta como se estivesse com dor. Merda, a quem estou enganando? Quando conheci Goku, menti na cara dele e o enganei para que ele não passasse de um guarda-costas pequenininho, porque ele poderia levantar um carro inteiro e levar uma bala na cabeça. Tudo porque eu queria fazer um desejo para um namorado. Um escudo de carne, creio que foi a sua terminologia. Ela colocou uma mão na cintura e encolheu os ombros com a outra como se houvesse outra presença invisível diante dela. Na verdade, eu ri da facilidade com que puxei a tampa sobre ele. Tipo, eu estava orgulhoso dessa merda. E aí está, Vegeta concluiu com orgulho. Então, talvez da próxima vez que você fizer um pequeno discurso, me poupe. Você está certo, Bulma admitiu com um sorriso cauteloso. Meu histórico também não é exatamente impecável. Eu era um pirralho mimado que ficaria feliz em usar as pessoas para conseguir o que quero. Mas quer saber? Passei a ver Goku como um amigo de verdade e não apenas uma ferramenta. E isso é porque eu me importo. É por isso que não vou calar a boca sobre você e o filho dele. Bem, você deveria calar a boca. Em vez de bufar e gritar com ele, Bulma suspirou e sorriu. Apenas deixe-me terminar. Agradeço por você realmente ter tentado falar com Gohan. Quero dizer, você meio que falhou, mas tentou. Posso admitir que estava um pouco errado sobre você. No momento em que Bulma estava prestes a aplicar um curativo em um corte em seu joelho, Vegeta se levantou com os pés arrastando os pés até a porta. Você não sabe o suficiente sobre mim para estar certa ou errada, mulher. Me sinto perfeitamente bem agora, então estou indo embora. Ele mancou em direção à porta com a mão ainda segurando as costelas. Bem, eu não sou médica, disse Bulma com a voz maliciosa. Mas você sabe, Vegeta. Contra seu melhor julgamento, Vegeta parou de andar e olhou por cima do ombro. Talvez seja mais fácil para você tratar Gon como mais do que uma arma se parar de se ver como uma também. Talvez fosse algo relacionado ao calor e relaxamento em seu sorriso, mas Vegeta de repente se viu impressionado com sua beleza. Se você não quer tratamento, então descanse antes de forçar, ok? Vegeta afastou o rosto, cedendo a concha que mantinha ao seu redor. Eu administrei meu corpo muito bem por quase 40 anos sem o conselho de alguma mulher humana. Ele se virou e saiu, até. Espere mais uma coisa. Pelo amor de Deus. Eu poderia realmente te matar desta vez, Vegeta rosnou. Bulma assentiu vigorosamente. Eu sei, mas, você conhecia a mulher que ensinou Gohan a usar dispositivos? Ela estava se referindo a Kiyomi, obviamente. Vegeta se virou completamente intrigado. Bulma pode estar planejando entrar em contato com ela para saber mais sobre os planos de Freeza. Talvez até coordene uma estratégia. Sim, ele respondeu. Quando as bochechas de Bulma queimaram de irritação, Vegeta cantarolou curiosamente. Quem é mais gostoso, eu ou ela? Vegeta se virou e saiu furioso sem olhar para trás. Gon sentou-se no topo da nave onde provavelmente deveria estar treinando, observando as obras acontecendo na cidade à sua frente. Homens musculosos de jeans e tops, se unindo para levantar os postes, o concreto e as saliências enquanto trabalhavam na reconstrução dos danos causados pela violência de Gohan. Grandes tratores e guindastes amarelos realizaram algumas das tarefas mais árduas. Ele vinha fazendo isso há vários dias, observando-os reconstruir os arranha-céus após as sessões de treinamento, imaginando se deveria se juntar e ajudar. Com todos os anos que se passaram, ele não se lembrava muito de sua época anterior na Terra, mas certamente se lembrava de sua mãe reclamando por ter que limpar a sujeira das pessoas. Dado quão minuciosos os Saiyajins eram no trabalho, Gohan nunca tinha visto nada assim antes. O impacto real que sua violência em larga escala teve sobre os sobreviventes. Ter que lidar com as perdas e seguir em frente. Foi quase um ato de misericórdia acabar com o resto deles. Deus, por que ele pensava assim? Como havia feito em cada um dos dias anteriores, Gohan gemeu de desgosto consigo mesmo e se preparou para pular da nave, até que seu corpo captou uma sutil vibração eletromagnética no ar. Uma fração de segundo depois, um grande estrondo ocorreu no canteiro de obras. Quando Gohan olhou ao redor, ele encontrou um caminhão de construção em chamas e dezenas de trabalhadores fugindo dele. Preso ao caminhão havia um guindaste segurando uma enorme tira de metal que pendia precariamente sobre a multidão. O guindaste desestabilizou, ameaçando derrubar o metal e esmagar os trabalhadores até a morte. Sem pensar duas vezes, Gohan voou para o local. Ele também chegou bem na hora, porque a tira de metal caiu do guindaste e derrubou um poste na descida. Gohan o pegou com os braços, e então passou na frente do poste e o pegou entre as pernas sem esforço. Como se estivesse manuseando um pequeno bastão, Gohan chutou a vara para cima para que pudesse virar para uma posição reta, pegou-a de volta nas pernas e cravou-a no chão, girando-a para mantê-la estável. Suspiros cantavam na multidão de trabalhadores da construção civil abaixo enquanto Gohan flutuava até o chão e gentilmente colocava a tira de metal no chão.
Atrás, ele ouviu um grito abafado. Quando ele se virou, encontrou alguém preso dentro do caminhão em chamas enquanto alguns trabalhadores altruístas jogavam tudo o que encontravam para arrombar a porta. Capaz de sentir a explosão iminente do calor, Gohan passou na frente da multidão e chutou a porta. Ele puxou o homem com uma mão e disparou uma onda de choque de ki que dispersou as chamas com a outra. Assim que Gohan largou o trabalhador sem cerimônia, ele foi saudado com uma ovação entusiasmada. Puta merda, você salvou todos nós, gritou um trabalhador da construção civil alto e careca. E você é apenas uma criança. O trabalhador de cabelo comprido que Gohan salvou do caminhão se levantou, tossindo e tirando a poeira das roupas. Você salvou minha vida, garoto. Merda, se você estivesse acordado quando aquele macaco grande apareceu, talvez nem precisássemos estar aqui. Gohan desviou o olhar, uma carranca vergonhosa umedecendo seu rosto. Espere, você não está vestido como aquele Piccolo? Perguntou outro trabalhador. Gohan olhou para seu desgastado uniforme roxo que ele usava desde o incidente. Ele se preparou para a hostilidade, mas em vez disso encolheu os ombros. Todo mundo muda de ideia, eu acho. Gohan olhou para o homem com uma sobrancelha curiosa, surpreso pela falta de condenação. Quer fosse um uniforme da Força Frieza ou seu atual uniforme Piccolo, Gohan sempre usava roupas que o designavam como uma ameaça. Mas esses caras não o viam dessa forma. Piccolo capanga ou não, você é um herói, disse outro homem, com um cigarro aceso na boca. Se houver um videogame, ou qualquer coisa com a qual possamos retribuir, encontraremos uma maneira de fazer isso. Embora não desejasse recompensas, Gohan olhou para o cigarro pendurado nos lábios do homem. Esse desejo o atingiu. Você fumou outro? Todos os homens piscaram para Gohan com olhares perplexos. Alguns até riram. O fumante pensou um pouco e encolheu os ombros. Normalmente eu diria que você é um pouco jovem para isso, mas merda, você tem superpoderes. Provavelmente tem superpulmões também. Ele tirou um maço do bolso e passou um cigarro para Gohan. Tenho. Obrigado, Gohan disse ao pegá-lo. As mentes coletivas ficaram ainda mais explodidas quando ele convocou uma chama da palma da mão para acendê-la. E para adicionar a cobertura surpreendente ao bolo, ele voou para longe. Foi a coisa certa a fazer, Gohan disse para si mesmo enquanto fumava o cigarro. 9 anos como assassino não tinham entorpecido seu impulso heróico. Ele pousou em frente à entrada da cúpula e entrou, vagando pelos corredores enquanto refletia sobre seu heroísmo. Um bom uso de seu poder, mas nem de longe o suficiente para reverter toda a destruição que ele produziu. Então, novamente, havia uma maneira de fazer exatamente isso, a razão pela qual ele e Vegeta fugiram para a Terra, as esferas do dragão. Bulma até tocou no assunto. E se alguém sabia como encontrá-los, era aquele gênio de cabelo azul. Ele sentiu o ki dela em seu laboratório no corredor e foi para lá. No saguão que levava à sala, ele viu um rosto familiar, sem pelos e sem nariz, sentado no sofá. Ele usava o mesmo uniforme de Goku. Qual é o nome dele mesmo? Oh, Gohan. Prazer em ver você, cumprimentou o monge careca. Você está treinando com Piccolo agora, ou algo assim? Gohan apenas o reconheceu com um grunhido, os olhos voltados para a porta fechada no meio da parede. Ver o lutador desafiado pela altura o lembrou de quão facilmente Raditz o havia derrubado com um simples chicote de cauda. Olhando para trás, ele percebeu que deve ter sido o momento em que todos perceberam que Raditz e Goku tinham uma conexão. Procurando por Bulma, ele perguntou. Ela está no laboratório com minha esposa e meu cunhado. Gohan cantarolou interrogativamente sem noção das identidades. O lutador careca deu um tapa na cabeça brilhante para se advertir. Oh, é claro que você não saberia se eu dissesse isso. Os gêmeos que ajudaram vocês contra aquele monstro roxo. Eu vejo. Sobre esse assunto, Gohan tinha muitas dúvidas sobre os dois. Quando Goku contou sua história, um detalhe específico chamou sua atenção. Como eles foram sequestrados por um cientista que queria programá-los em máquinas de matar literais que poderiam satisfazer um rancor. Cacheado, certo? Gohan perguntou. O monge riu alto e choramingou. Oh caramba, é Kuririn. Perto o suficiente, no entanto. Kuririn se encolheu quando o garoto de 13 anos soltou indiferentemente um rastro de fumaça. Tanto faz, Gohan disse. Você sabe como aqueles dois se envolveram nisso tudo? E não é minha história para contar, disse Kuririn. Mas tenho certeza de que se você perguntasse, eles não teriam problemas em responder. Compreensível, admitiu Gohan. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Kuririn pigarreou. Então, Gohan, você sente muito por estar fraco demais para evitar meu sequestro. Está feliz por eu estar de volta e nem consegue imaginar o que passei. Gohan rapidamente reclamou com fumaça emanando de seu corpo irritado. Carranca, isso cobre tudo ou preciso acrescentar que você também não vai me julgar por matar pessoas? Recorde quebrado, hein? Kuririn riu. Bem, eu só ia dizer que ouvi sobre toda a violência dos macacos. Inferno, eu senti o poder, mas não vou usar isso contra você, porque eu não tinha controle sobre mim mesmo e meu pai também fez isso, então está tudo bem. Outra nuvem de fumaça, aquela mais agressiva. Eu já ouvi isso o suficiente também. E é besteira. Filhote, pelo menos você não está fazendo isso agora. Eu confio em você muito mais do que no outro Saiyan, pelo menos. Sobre o assunto Vegeta, Gohan refletiu sobre sua teoria do Super Saiyan. Ele passou os últimos dias treinando incansavelmente com ele, aumentando o nível de gravidade e participando de sessões de sparring extenuantes até se cansarem. Gohan se sentiu mais seguro de que seu corpo poderia ser capaz de resistir ao poder do grande macaco, mas isso era uma preocupação insignificante. Sua mente suportaria isso? A porta se abriu e Bulma saiu. Ela conheceu Gohan com surpresa. Oh, ei, garoto. Gohan se encolheu com a facilidade com que ela lhe deu um apelido carinhoso. Você era exatamente o tipo de pessoa que eu estava procurando, na verdade. Você poderia me ajudar no laboratório? Eu acho. Aí está o entusiasmo que procuro. Siga-me. Ela olhou para Kuririn. A propósito, ambos estão bem. Se ela falhar e demitir você, me avise, brincou Kuririn.
Rindo, Bulma se virou e conduziu Gohan para dentro, fechando a porta assim que os dois entraram. Os gêmeos, Lápis e Lazuli, estavam deitados em duas mesas com scanners sobre suas cabeças, claramente sedados. Alguns fios conectavam os scanners ao laptop de Bulma. Então você provavelmente já sabe, mas esses dois são humanos ciberneticamente aprimorados. Um cientista maluco chamado Dr. Gero, que trabalhava para um exército que tentou nos matar há muito tempo, fez isso, mas não foi muito longe até Piccolo matou, explicou Bulma. Porque Piccolo mataria um cara que poderia transformar alguns jovens normais de 20 e poucos anos em ciborgues superpoderosos em vez de se inscrever é uma incógnita. Bulma pegou uma folha de papel azul entre as dezenas de folhas desgrenhadas em sua mesa e entregou a Gohan. Este é o projeto de lápis que conseguimos obter em seu laboratório. Depois de pegá-lo, Gohan examinou o diagrama. Foi uma varredura do corpo de lápis, rotulada como Android 17. Dentro do contorno havia uma variedade de peças mecânicas com etiquetas anexadas. A tela do laptop de Bulma exibia uma varredura semelhante, mas com muito menos partes, especificamente na área do cérebro. Se Gon tivesse que adivinhar, esse Dr. Gero estava planejando limpar suas mentes. Quanto menos apegos, mais fácil de manipular. A tecnologia que esse cara estava construindo me surpreende. Bulma apontou o dedo para uma parte central do corpo do Android 17 no diagrama, também presente na varredura ao vivo do corpo real de lápis. Este é o reator de energia que é a fonte de sua energia. Está incompleto e não posso colocar as capacidades reais pretendidas em termos mais tangíveis. Gon olhou para os números próximos às etiquetas, mas eles estavam em unidades que passaram pela sua cabeça. Esses seus exploradores leem a força de alguém, certo? Eu estava tentando ver se conseguia combinar a matemática do explorador com a de Gero, mas por mais que me dou a admitir, nem mesmo meu cérebro de galáxia consegue compreender totalmente a estrutura matemática dessa coisa. Gohan revirou os olhos. Ele entendeu porque Bulma e Vegeta batiam de frente, suas sutis tendências egomaníacas eram praticamente idênticas, mas ele se concentrou mais no dilema dela. Então você quer que eu traduza a matemática do rastreador para a matemática do reator? Gohan perguntou. Correctamundo. Bulma foi até seu laptop e clicou nas imagens dos gêmeos para uma janela preta cheia de números brancos. Ela apontou para o solter vermelho conectado ao laptop. Veja se você consegue entender tudo e inserir o código. Uma questão simples, Gohan mexeu com vários batedores ao longo dos anos. Ele foi até o laptop e examinou a linha de código, passando os minutos seguintes digitando e processando os números em sua cabeça. Quando ele terminou e apertou Enter, o solter emitiu seu bip habitual e começou a escanear os números dos reatores de energia dos gêmeos. Diz que estão em 15.000 agora, disse Gohan. Oh, esse é um número grande. Isso é incrível, certo? Eu tinha 15.000 anos quando tinha 8 anos, então na verdade não. Bulma desanimou. Bem merda. Mas de qualquer forma, você e Vegeta estariam vindo para um planeta vazio se tivessem sofrido uma lavagem cerebral com sucesso quando Piccolo os acordou. Gero iria limpar suas mentes de qualquer pensamento que não fosse destruição e matar Goku. O computador dele tinha registros do seu endereço e tudo mais. Seriamente? Os dedos de Gohan se contraíram inquietos com o pensamento. Mas por quê? O homem estava morto, sua desprogramação obviamente não havia ocorrido e seu pai estava bem. Talvez não fosse apenas o instinto protetor de sua família. Talvez tenha sido a maneira como as palavras de Bulma conseguiram voltar para ele. Máquinas de matar estúpidas, assim como o verdadeiro eu de Gohan. Não acredito que estou dizendo isso, mas graças a Deus por Piccolo. Ah, espere, Deus é meio que Piccolo. Bulma riu, embora Gohan não entendesse bem o porquê. Agora, vamos ver o quão fortes esses caras seriam se Gero completasse seu trabalho no reator. Gohan traduziu mais números e apertou Enter. Quando o solter começou a escanear, durou consideravelmente mais tempo do que o primeiro cálculo. Curioso, Gohan olhou para a lente vermelha. Cada número que passava fazia seus olhos se arregalarem. Que porra é essa? No momento em que os números ultrapassaram o limite de 7 dígitos, Gohan sentiu o cheiro de fumaça vindo do rastreador. Ele apertou o botão vermelho para desligá-lo antes de uma de suas infames combustões de overclock. Freneticamente, ele olhou para os gêmeos e para o rastreador, completamente perplexo com a extensão dos planos de Gero. Sem saber como conter a surpresa, tirou o cigarro da boca e segurou entre os dedos. O que ele disse antes de você desligá-lo? Bulma perguntou. O poder deles deveria ser de pelo menos 1 milhão, Gohan respondeu, com a voz rouca. Mas como? 1 milhão? O Freeza é tão forte assim? Ninguém jamais soube seu nível real de poder, mas o boato de algumas pessoas mais velhas girava em torno de 500 mil. Dizer isso em voz alta apenas levou a insanidade da tecnologia de Gero ainda mais funda em seu cérebro. Um cientista na Terra iria produzir uma energia que poderia exceder o pior tirano do universo? Puta merda, Bulma se maravilhou. Gero parecia um pedaço de merda, mas suas capacidades científicas eram absolutamente surpreendentes. Então, novamente, a falta de ética provavelmente o levou tão longe em primeiro lugar. Algumas das fotos que encontrei em seu disco rígido, merda, eu posso, não vejo. Bulma fez uma careta e amassou um pedaço de papel nas mãos. Esses dois não foram suas primeiras vítimas, apenas seus primeiros sucessos que não acabaram enterrados em um aterro sanitário. O corpo de Gohan enrijeceu, angustiado não apenas pelo poder potencial desses dois humanos, mas pela exploração por trás dele. Então o que estou tentando fazer é aumentar um pouco o poder deles. Gero escreveu uma tonelada de artigos sobre o corpo humano e a energia que Goku e sua turma usaram para produzir seu poder. Vocês chamam isso de Ki? Gohan acenou com a cabeça, abrindo um sorriso. Toda a confusão da energia que foi uma de suas poucas boas lembranças do Império de Freeza que não envolvia arepa. Gero usa o Ki humano como combustível para o reator térmico mais robusto que já vi. Em termos leigos, ele basicamente transformou esses dois em armas nucleares vivas. Armas, acrescentou Gohan. Lá se foi aquela palavra novamente.
Esses dois estão bem com você trabalhando neles? Bulma engasgou teatralmente. A merda, eles vão acordar a qualquer hora e descobrir, hein? Quando Gohan fez uma careta, ela riu. Obviamente eles estão bem com isso. Com a chegada do exército de Frieza, eles querem ver como podem ajudar. Enquanto Gohan observava os gêmeos, ele podia sentir o olhar preocupado de Bulma sobre ele. Quando ele dirigiu os olhos semicerrados para ela recuou com um sorriso de desculpas. Desculpe, mas você deve se identificar um pouco com eles, hein? Não é isso, Gohan rejeitou, embora fosse exatamente isso que o incomodava. Mas ele estava cansado de discutir seus sentimentos. Havia outra coisa, porém, para a qual ele rapidamente se voltou. Arepa, ela era a garota com quem eu estava conversando no Solter. Ela costumava trabalhar para um exército que se opunha a Frieza. Eles atacaram a mim e aos Saiyajins com um robô gigante, e ela disse que era movido pelo Ki de uma pessoa também. Mas eles não conseguiam descobrir como fazer isso sem desgastar o usuário. Mas Gero fez. Gohan encolheu os ombros. Embora intrigante para o seu lado intelectual, foi um pensamento passageiro. Como guerreiro, antes de mais nada, ele não tinha interesse em aumentar artificialmente seu poder. Bem, isso é tudo por enquanto. Ainda estou tentando compreender esse motor que Gero criou, mas isso pelo menos me mostra o que procurar. Ainda há muitos experimentos pela frente. Ela se virou para Gohan com um sorriso malicioso. Você e Vegeta podem querer assistir a qualquer bebida que eu servir para vocês dois. Quando Gohan olhou para Bulma, ela baixou os ombros. Ah, certo. Menos piadas de mau gosto, disse ela. Ela apertou um botão em cada um dos scanners acima das cabeças de Lápis e Lazuli, desligando as luzes. Os scanners se retraíram, liberando os rostos dos gêmeos. Momentos depois, eles acordaram com bocejos altos. Eles abriram os olhos azuis cristalinos, surpresos com o convidado extra na sala. Ei, disse Lápis, limpando a crosta do olho. Você é filho de Goku, certo? Gohan assentiu. Os gêmeos ciberneticamente aprimorados sentaram-se e esticaram os membros. Então, o que você encontrou? Perguntou Lazuli. Bem, se a reação de Gohan aqui fosse alguma indicação, o modelo final do seu reator faria de vocês dois os seres mais fortes de todo o universo. Ambos os gêmeos engasgaram de admiração, enquanto Bulma digitava em seu laptop. Louco, certo? Não quero ir tão longe. Eu nem saberia o que fazer com esse tipo de poder, disse Lápis. Ele gesticulou em direção a Gohan. Eu só quero acompanhar o garoto e seu pai, pelo menos. Boa sorte, disse Gohan, seu lado competitivo brilhando. Lápis riu com boa natureza. Tenho muitas coisas para resolver, mas se vocês pudessem voltar aqui na mesma hora na próxima semana, seria incrível, disse Bulma. Claro, respondeu Lazuli. Krillin vai treinar com Deus lá em cima em breve, então vou ficar entediado. Então é isso ou um vibrador? Bulma comentou enquanto tomava um gole de água. O rosto de Lápis empalideceu de desgosto enquanto sua irmã ria ruidosamente com um rosto vermelho brilhante. Gohan não entendia o que era tão engraçado ou o que era evidentemente tão nojento. E partir o coração de Kuririn? Tenho certeza que isso seria considerado traição para mim, disse Lazuli com um sorriso malicioso. Bulma vomitou violentamente sua bebida na tela do laptop e se dobrou de tanto rir que teve dificuldade para respirar. Até Lápis teve que cobrir a boca para abafar as risadas. Tudo que Gohan pôde fazer foi se perguntar que porra era essa piada. Isso foi bom demais, Bulma disse enquanto se levantava, jogando sua garrafa de água em uma lata verde e apertando um botão que abriu a porta. Ela e Lazuli saíram juntas, trocando cigarros com Lápis atrás delas. Ei, Gohan gritou quando eram apenas ele e Lápis. Seu tom era cauteloso, sua postura era rígida e sua cabeça apontava para os ladrilhos. Lápis se virou. E aí? Depois de fechar os olhos, Gohan suspirou e ergueu os olhos. Como foi? Você e sua irmã foram sequestrados e submetidos a experimentos. Embora inicialmente surpreso, Lápis assentiu. Ah, sim. Eu ouvi o básico sobre o que aconteceu com você. Não é sobre isso. Gohan retrucou. Instantaneamente, ele cerrou os dentes e desviou o olhar envergonhado. Para seu alívio, no entanto, Lápis não vacilou como Bulma ou Goku frequentemente faziam em relação às suas explosões. Entendi. Acredite em mim, respondeu Lápis, com um leve sorriso no rosto. Ele sentou-se na mesa que estava colocando momentos antes, apoiando as mãos nos joelhos. Mas Laz e eu não éramos crianças inocentes como você. Apenas dois viciados de 20 anos vagando do sofá de um amigo para o sofá de um amigo, roubando e trapaceando para sobreviver. Gohan sentou-se na cadeira de Bulma com uma risadinha. Arepa gostaria desses dois. Lápis olhou para a mesa de Bulma, suspirando antes de pegar a planta que ela havia mostrado a Gohan. Gero nos abordou como um dos muitos traficantes com quem tropeçamos. Acontece que ele estava nos observando há meses. Éramos as cobaias perfeitas para ele, um casal de perdedores que poderiam desaparecer da face da terra e ninguém se importaria. Alguns comprimidos depois e a próxima coisa que sei é que estou acordando em uma dessas mesas com meu estômago aberto e um monte de cabos conectados a mim. Passando os braços em volta do peito com desconforto, Gohan recuou para o cigarro para dar outra tragada. Mais tarde, um golpe na cabeça e ele acordou em uma base militar no espaço sideral. Ele limpava nossa memória, mas depois de algumas horas todos voltavam e nos batiam com força. Então ele nos nocauteava, fazia tudo de novo e tudo terminava da mesma maneira. Lápis, ou Android 17, como o projeto que ele tinha em mãos o designava, riu cautelosamente. Doc tinha muitos planos para nós. Ele ia nos transformar em seus monstrinhos. O cara era obcecado por seu pai. Por quê? Bulma vasculhou seus arquivos. Sempre achamos que ele era apenas salgado por não ter mais renda isenta de impostos para suas ambições psicopatas, mas descobrimos que seu filho também havia estado no exército Red Ribbon, um dos muitos capangas que seu pai derrubou quando os atacou. Realmente, Gohan sentiu sua cauda enrolar-se ansiosamente novamente.
Ele nunca considerou seu pai o tipo que usa a malícia ou mata alguém. Não se preocupe, seu pai não é secretamente um serial killer nem nada, brincou Lápis, lendo a expressão de Gohan perfeitamente. O filho de Gero era um idiota que veio até Goku e foi tratado pura e simplesmente. Mas sim, isso o deixou louco. Ele precisava de procuradores para vingança e os ciborgues eram um caminho perfeito. Algumas pessoas se vingam, e outras usam outros e fazer com que eles sejam pegos nisso. Gohan ficou tão tentado a jogar Vegeta naquela pilha também, mas ele sabia no fundo de seu coração que isso não era inteiramente verdade. Vegeta estava treinando para derrotar o próprio Freeza e só via Gohan como um aliado contra todo o exército. Como Saiyajin, isso foi tudo que o homem viu. Não uma pessoa com as suas próprias esperanças e ambições, mas uma arma viva. Gohan desejou nunca ter entrado em seu campo de visão. Então aquele grande e assustador demônio Piccolo nos libertou Lápis Hill. Ele passou direto pelo Boiman como o nome mais assustador entre nós, terráqueos, e aqui estava ele como nosso cavaleiro de armadura verde. Mas não foi pela bondade de seu coração. Gero se ofereceu para torná-lo um androide também, mas Piccolo já sabia que o problema seria seu livre-arbítrio. E então ele imaginou que seríamos servos bons e gratos para lidar com o trabalho sujo que ele não tinha vontade de fazer. Claro, Gohan cuspiu ressentido. Ele nos treinou para nos acostumarmos com nossos poderes. Fizemos algumas coisas ruins. O comportamento calmo e inflexível de Lápis rachou levemente quando ele apertou o papel com os dedos. Mas então, assim que pegamos o jeito, percebemos rapidamente que éramos muito mais fortes que Piccolo, ou qualquer um, na verdade. Sim, eu vi isso há 1 minuto. Com um sorriso amargo, Gohan pegou Solter, uma ferramenta todo-poderosa da Força Frieza. Se vocês dois estivessem no lugar onde eu acabei, vocês seriam bons soldados. Vocês poderiam ter matado todo mundo aqui sem piscar, inclusive meu pai. Lápis jogou a planta de lado. Por muito tempo não entendemos o poder que tínhamos. Isso nos assustou. Não tínhamos planos de dominar o mundo nem nada, mas todas as nossas tendências autodestrutivas ficaram 10 vezes piores. Éramos monstros procurando alguém para nos levar embora. Gohan se encolheu. Nós causamos estragos em algumas cidades. Ninguém foi morto, graças a Deus. Mas quando seu pai e seus amigos tentaram nos impedir, nós os agredimos um pouco. Nós e todos neste planeta tivemos sorte de seu pai ter voltado do morto, todo energizado, porque estávamos explodindo bombas relógio. Kuririn chegou até minha irmã, mas Goku teve que me colocar no meu lugar algumas vezes. Como você lida com isso? Gohan perguntou, olhando para as palmas das mãos. Tudo, desde o sequestro até a superação de seus mestres e o medo de si mesmos, eram assustadoramente familiares. Seu corpo começou a tremer, sendo usado. E apenas, acalme-se. Você não precisa encontrar as palavras ainda. Gohan congelou surpreso com a facilidade com que Lápis falava. Depois de lidar com tantas pessoas tentando entendê-lo, Gohan finalmente encontrou alguém que o entendesse. Se eu tivesse que dizer, seria apenas saber quem eu sou e o que defendo, e sempre olhar para frente. Assim como Gohan fazia frequentemente, Lápis olhou para a palma da mão. Eu não pedi esses poderes, e a maneira como os consegui foi a pior coisa que já aconteceu comigo que me levou ao caminho de um monstro. Mas eu os tenho e não há como mudar isso. E agora eu os uso para ser melhor do que costumava ser. Lápis olhou para as luzes e sorriu para os papéis espalhados na mesa de Bulma. Eu e minha irmã éramos apenas Lápis e Lazuli. E então Gero e Piccolo tentaram nos transformar em androides 17 e 18. Agora somos um pouco dos dois. Gohan olhou para o cigarro em sua boca. Uma recompensa por uma boa ação que seus poderes lhe permitiram cometer, mas um vício que ele usou para fugir do estresse também. Lápis se levantou da mesa. Concentre-se nas suas partes boas e nas coisas com as quais você se importa. Se você se comprometer com essa merda, eles se alimentarão e você se sairá melhor. Enquanto Lápis se dirigia para a porta, Gohan observou a fumaça enchendo a sala, vendo o passado e seu presente nos vapores. Grande parte de sua vida foi definida pelo medo de tudo. Se não fosse Vegeta, e se não fosse Freeza, era ele mesmo. Por mais que ele pudesse dizer que não tinha escolha em suas ações, ele poderia facilmente ter tomado uma posição. Ele teria morrido, claro, mas teria morrido a morte de um homem corajoso. A espada foi enfiada em suas mãos, mas ele a brandiu. E ele sabia disso, desde quando matou Mentos pela primeira vez. E ainda assim, como Goku, Bulma, Kobe, Arepa, Kiyomi e até mesmo Vegeta, em seu jeito estranho, continuaram dizendo a ele. Muitas de suas ações provaram que ele poderia ser mais do que apenas um covarde autopreservador. Ele poderia descobrir seu verdadeiro eu e se comprometer com isso, ou continuar fugindo da luta. Depois de mais uma olhada no cigarro, ele o arrancou da boca, jogou-o no chão e pisou nele. Ele se juntou aos adultos no saguão, lembrando por que estava ali. Bulma. E aí? Bulma perguntou. Você conhece uma maneira rápida de encontrar as Dragon Balls? Bulma cruzou os braços orgulhosamente e sorriu para Gohan como se ele tivesse acabado de perguntar a cor de seu cabelo. Eu conheço um jeito rápido? Garoto, ninguém saberia como encontrar as Dragon Balls se não fosse pelo meu intelecto. Enquanto Kuririn curvava os ombros exasperado, Gohan revirou os olhos. Meu pai encontrou 3 sozinho. Os olhos tempestuosos do gênio de cabelos azuis se contorceram em um brilho irritadiço. Sim, bem, aposto que demorou muito. Agora não vou te contar. É sério, Bulma, Gohan respondeu sem alegria. A tipicamente arrogante Bulma se calou. É sobre o incidente, certo? Sim, sem problemas. Eu tenho um Dragon Radar, então você pode encontrá-los facilmente. Bulma entrou no laboratório e voltou logo depois com um dispositivo redondo exibindo uma grade verde em sua mão. Aqui está. Você tem certeza que não será mais fácil se eu for em frente e procurar por eles? Dessa forma você pode continuar treinando. Não, Gohan disse, seus olhos cheios de convicção.
Eu fiz aquela bagunça, então estou limpando. Não tendo motivos para contestar tal resposta, Bulma sorriu. Claro, isso é uma ótima coisa que você está fazendo, Gohan. O meio saia encolheu os ombros, não tendo interesse em elogios. Quando ele se virou e se dirigiu para as escadas, Lápis deu-lhe um aceno de aprovação. Gohan acenou de volta. No andar de cima, Gohan foi para seu quarto e colocou o Dragon Radar próximo ao solter azul na comoda. Se ele fosse restaurar suas vítimas, ele teria que ter certeza de que todas elas não morreriam novamente pelas mãos de Frieza, e isso significava correr um risco. Ele seguiu pelo corredor até o quarto de hóspedes de Vegeta, onde o príncipe de cabelos cor-de-fogo estava sentado em sua cama e enfaixando seu pulso. As várias fitas para cima e para baixo em seu corpo eram praticamente a única coisa que o mantinha unido. Sempre um homem escravizado por seu complexo de inferioridade, entre outras coisas literais. Seu treinamento se tornou ainda mais implacável desde sua fraca exibição com Gohan e Goku na sala de gravidade. Se ele não estivesse na sala de gravidade, ele estaria no complexo discutindo com Bulma sobre se ele estava ou não abusando de seu corpo. Gohan suspirou, ainda incapaz de avaliar corretamente o que sentia pelo príncipe. Com um enigma como ele, provavelmente era melhor ir a cada momento. No final das contas, treinar para vencer Frieza era a principal prioridade, e ele precisaria deixar seus sentimentos de lado para realizar qualquer coisa. Você não precisa gostar dele, como o próprio Vegeta sempre dizia. O temperamental Saiyajin grunhiu. Se aquela mulher mandou você gritar comigo sobre descansar, não estou ouvindo. Estou pronto. Vegeta zombou. Para treinar? Por que diabos você está esperando por mim? Não. Sua ideia do Super Saiyajin. Vou tentar. Depois de apertar o curativo, Vegeta sorriu. Underline, 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 underline. Gohan e Vegeta estavam em um vale de rochas distante de qualquer civilização. Só por segurança, Vegeta usava seu uniforme completo com sua armadura surrada. Flutuando acima de sua mão direita estendida, a bola poderosa. Gohan olhou atentamente para a luz branca, quase como um inimigo. Ele liberou sua energia e aguçou seus sentidos, determinado a dar o salto no chamado da transformação. Vegeta lançou a bola para o céu e manteve a mão levantada. Abre e misture. Assim que Vegeta cerrou os dedos, a luz explodiu, enchendo a visão de Gohan de brancura. Depois que tudo ficou limpo, tudo que Gohan viu foi o céu noturno laranja e uma bola branca no centro. Ele flexionou seu ki, cravando os sapatos no chão e apertando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele sentiu aquele gatilho disparar em sua mente, como um afrouxamento de seus impulsos destrutivos. Seus batimentos cardíacos aceleraram, a temperatura de seu corpo diminuiu, os pelos pubescentes do corpo se arrepiaram. Respire, garoto. Vegeta comandou enquanto suores fortes encharcavam todo o corpo de Gohan. Seus dentes rangeram uns contra os outros como pedras caindo enquanto ele inspirava e expirava em um ritmo alucinante. Embora seu aperto escorregasse a cada segundo que passava, ele avançou. Você tem que se mover, Vegeta insistiu. Force seu corpo a ouvir. Os comandos de Vegeta ficaram cada vez mais abafados conforme a visão de Gohan ficou vermelha. Quando ele tentou mover a perna, uma força mais pesada do que qualquer nível de gravidade a manteve presa. À medida que a ansiedade o dominava, ele fechou os olhos e tentou se concentrar na respiração. Finalmente seu dedo moveu-se alguns centímetros, e então todo o braço. De alguma forma, o pé dele também saiu do chão. Ele avançou apenas com sua força de vontade. No momento em que tentou mover a outra perna, ele caiu. Levantar. Em sua raiva, Gohan ganhou controle suficiente sobre seu corpo para bater os punhos no chão. Mas quanto mais furioso ele ficava, mais a transformação se instalava. A onda de poder do grande macaco fluiu pelo corpo de Gohan como fogo real, derretendo as veias de Gohan. Ele não aguentava mais. Seus braços aumentaram de tamanho, assim como suas pernas. O tecido de suas roupas começou a rasgar. Ele podia até sentir seus dentes ficando mais afiados. E então parou. O rosto de Gohan caiu na terra. Ele ofegava freneticamente, nem mesmo notando as pedras e a poeira caindo em sua boca. Ele tinha feito isso? Ele havia conquistado o poder do macaco? Com o quão errático seu ki parecia, ele não conseguia avaliá-lo. Quando ele olhou para cima e viu Vegeta parado com a mão levantada para um céu que só tinha nuvens e um sol poente, ele obteve sua resposta. Vê por quê? Por que você parou? Gohan perguntou, tentando e não conseguindo mover seus membros. Como assim por quê? Vegeta zombou. Já havia acabado. A transformação estava começando. Eu poderia ter feito isso, Gohan implorou, enquanto seu corpo se contorcia descontroladamente. Só mais um pouquinho. TCH. Você não teria feito merda nenhuma, mas me esmagaria como quase fez com seu pai. Embora ele tivesse dificuldade para se mover, respirar ou até mesmo distinguir completamente o que estava ao seu redor, Gohan ainda olhou para Vegeta com um olhar mordaz. Foda-se. Vegeta se encolheu, quase de vergonha. Isso fez pouco para atiçar o fogo de Gohan, no entanto, já que o menino encontrou força suficiente para alcançar a bota de seu príncipe e agarrá-la. Vegeta tentou recuar, mas Gohan gradualmente recuperou mais de sua antiga força e apertou ainda mais. Quando você vai deixar de ser um idiota, hein? Gohan levantou um joelho, raiva derretida queimando em seus olhos negros enquanto ele soltava Vegeta.
Seu Ki disparou mais alto do que nunca, forçando Vegeta a recuar com medo. O adolescente meio Saiyan ficou de pé na outra perna enquanto sua energia continuava brilhando, fazendo-o parecer tão demoníaco quanto sua roupa denotaria na Terra. Você continua tentando consertar as coisas. Gohan fez uma pausa para recuperar o fôlego. Cuspe até caiu de sua boca como um animal raivoso. Mas você ainda não me respeita. Vegeta cerrou os dentes com uma carranca genuinamente magoada. Bobagem, garoto. Mentiroso. Gohan desferiu o soco mais forte que pôde, e Vegeta só o pegou por instinto. Mas sua mão pagou um preço alto, pois Gohan podia sentir seus ossos quebrando com o impacto. E ainda assim, Vegeta manteve seu aperto firme, mesmo mordendo o lábio inferior por necessidade. Gohan tentou socá-lo com a mão livre, e foi na defesa disso que Vegeta finalmente caiu de joelhos e desvendou sua dor em um breve grito. Com os pulsos girando em direções diferentes, Vegeta fechou os olhos com força enquanto cuspiu de seus dentes. Eu sinto muito. O orgulhoso príncipe gritou. Que porra é essa? A aura de Gohan desapareceu como se um vácuo a sugasse. Seus olhos eram do tamanho de globos. O que? O rosto de Vegeta ficou vermelho profundo. Eu estou. Antes que Vegeta pudesse terminar de se repetir, toda a exaustão caiu sobre Gohan de uma vez. Ele desmaiou em completa agonia. Seu corpo não conseguia se mover nem um centímetro, nem mesmo para rolar de costas e tirar toda a sujeira e insetos do rosto. Vegeta olhou para Gohan, tentando ignorar a sensação de ardor em ambas as mãos. Se havia algo sobre o qual o príncipe Saiyan não sabia absolutamente nada, era contrição. E ainda assim, nas piores circunstâncias, ele realmente expressou algumas. Durante quase todo o tempo em que conheceu Gohan, ele deu ao garoto todos os motivos para desprezá-lo. Mas Gohan era muito manso para ir até o fim. Ele o empurrava com força e depois o puxava de volta com a mesma mão. Mesmo quando Vegeta tentou cultivar seu ódio como motivação, com suas provocações e seu discurso retórico na câmara de tortura, ele nunca pegou. E ele pensou que não se importaria se isso acontecesse. Mais competição, certo? Mas ver as reais consequências de suas ações no estado mental de Gohan, e sim, até mesmo nos pequenos discursos de Bulma, mudou sua perspectiva de uma forma intensamente desconfortável e estranha. O objetivo dele sempre foi frieza. Vegeta desprezava o tirano por tudo que ele fez com ele desde que tinha idade suficiente para formar palavras. E mesmo que Gohan compartilhasse desse ódio, Vegeta foi uma figura parecida com frieza em sua vida. Só ele conquistou com sucesso sua lealdade autossabotadora. A única coisa em que ele era melhor do que frieza era usar e manipular um Saiyan. Um pensamento absolutamente revoltante. Seu impulso foi apenas dizer a Gohan para calar a boca e superar sua dor, mas isso só pioraria as coisas. Na verdade, nunca funcionou. Na verdade, foi provavelmente a maior razão pela qual Gohan estava tão bagunçado. Já que Gohan não acreditaria em suas palavras, e Vegeta não tinha ideia de como verbalizá-las adequadamente, apenas ações seriam suficientes. E assim, Vegeta pegou Gohan enquanto seu pulso praticamente gritava maldições para seu cérebro e o puxou para seu ombro. Ele voou de volta para West City, para o complexo da Capsule Corporation. Sem vontade de navegar por todos os andares, ele pousou na varanda do quarto reformado de Bulma e abriu a porta com força. Ao entrar, aquele agradável aroma de morango que Bulma sempre carregava acalmou seus sentidos. Ele deixou Gohan na cama de seu quarto de hóspedes. O menino ainda estava acordado, mas claramente à beira de desmaiar. Droga, temos que tentar de novo. Gohan disse, sua voz gravemente rouca. Vegeta tirou a luva da mão direita e esfregou a testa, enquanto seus dedos tremiam. Descanse um pouco, garoto. Tentaremos novamente depois do treino por mais alguns dias. Ele saiu da sala, indo na direção da nave por puro instinto. Sua mente repetiu a mensagem de Bulma dias antes. Talvez seja mais fácil para você tratar Gohan como uma arma se parar de se ver como uma. Com um grunhido frustrado, Vegeta bateu a mão machucada na parede, permitindo que os ossos fraturassem ainda mais. Ele odiava o quão certa ela estava. Mas isso era tudo que ele sabia. Ele tinha que ficar mais forte. Quer a raça Saiyan estivesse morta ou não, ele tinha que ser o porta-bandeira. Se Gohan e seu pai camponês de classe baixa pudessem impressioná-lo, como ele poderia esperar vencer Frieza? Com uma aceitação resignada e exausta, Vegeta voltou para o quarto de Bulma para poder voar até a nave pela porta da varanda que já havia aberto. Quando ele se aproximou, porém, ele pôde sentir o cheiro dela se aproximando da sala à sua direita. Quando ele olhou naquela direção, ele parou de repente. No mundo em que Vegeta vivia, foi necessária uma calamidade de uma força incrível para atordoá-lo. Aquele raro inimigo em um expurgo que poderia potencialmente pôr fim permanente às suas ambições. Normalmente, Frieza, Zarbon e Dodoria, quando Vegeta esperava, não sabiam de algo que poderia levá-lo a sofrer uma surra de pesadelo. Mas quando ele viu Bulma com seu vestido preto que acentuava cada curva de seu corpo, sua pele brilhante, como seu cabelo azul agora estava em cachos como colinas majestosas, e a forma como sua maquiagem realçava seu rosto, ele não pôde fazer nada além de congelar. E sua caminhada? Ela usava salto alto que acrescentava um giro extra aos seus movimentos. Ele cerrou os dedos em uma tentativa fútil de se controlar. Vegeta? Bulma perguntou. Quando Vegeta rosnou e desviou o olhar, ela sorriu, parecendo igualmente sexy e insuportável. Eu pareço tão bem, não é? Calha a boca, Vegeta zombou, embora ela estivesse certa. Bulma estava prestes a se gabar um pouco mais, mas fez uma careta quando algo chamou sua atenção. Sua mão, Vegeta. Vegeta olhou para baixo. Não apenas seu pulso direito parecia um pretzel, mas toda a sua mão estava inchada e roxa. No entanto, não foi nada além de uma resposta do sistema nervoso. Ele poderia simplesmente treinar sem usá-lo, não importa o quanto doesse. E quanto a isso? Vegeta perguntou. Você não vai treinar seriamente com isso, certo?
Embora seus olhos preocupados e trêmulos suavizassem o humor de Vegeta, isso não restaurou sua paciência. Você está claramente vestido para alguma ocasião, então concentre-se nisso e pare de me incomodar por um maldito segundo. Bem, eu não posso impedir você, eu acho. Bulma suspirou e foi para seu quarto. Vegeta seguiu, focado na porta da varanda que ele deixou aberta para poder ter um caminho rápido até a nave. Enquanto caminhavam, porém, ele se viu cativado pela forma como o corpo dela balançava para frente e para trás. Seus olhos desceram para a parte traseira dela, onde seu vestido arrebatou o abraço mais apertado do universo, mas voltou a subir um segundo depois. Bulma parou e se virou ao ouvir seus passos. Você está me seguindo? Por que eu? A mera implicação fez Vegeta cair de queixo em ofensa. Não seja ridículo, sua súcubo. Peguei um atalho aqui pela sua porta e estou pegando o mesmo atalho para sair. Bulma zombou e cruzou os braços, apertando-os contra o peito de uma maneira que forçou Vegeta a olhar para frente para sua varanda. Então você simplesmente invadiu meu quarto sem avisar como se fosse o dono do... Ei, espere, você acabou de me chamar de súcubo? Se o sapato servir. No início, ela rosnou, mas depois uma lâmpada aparentemente acendeu em seus olhos. Como se estivesse provando que ele estava certo, ela sorriu de uma maneira tão sugestiva, suor se formou na testa de Vegeta. Tem tido alguns pesadelos comigo ultimamente? Resistindo à tentação que ela trouxe com luzes neon, Vegeta bufou em desdém. Fique tranquilo, se eu tiver algum sonho com você, todos eles envolvem a minha destruição de você. Merda, Vegeta disse para si mesmo quando a sobrancelha afiada e sedosa de Bulma se ergueu de forma sedutora. Me destruindo, hein? Ela se aproximou dele, evidentemente esquecendo o motivo pelo qual estava vestida. Aquele sorriso diabólico dela se alargou enquanto Vegeta recuava como se ela fosse frieza em carne e osso. Não distorça minhas palavras com seu cérebro vulgar, garota. Deus, por que ele não extraiu algo mais inequivocamente horrível de seu vocabulário ilimitado de terminologia violenta? Assassinar, abater, desmembrar, eviscerar. Suas pálpebras baixaram, revelando uma sombra roxa que lhe dava uma aparência mais escura e sinistra, como uma mulher digna da mão de um príncipe violento e selvagem. E por que ela tinha que andar assim, praticamente hipnotizando-o com pensamentos lascivos? Sim, aposto que você não quer nada mais do que me destruir. Agora, aturdido, mas ciente de que estava recuando para uma cômoda, Vegeta ergueu a mão para se equilibrar, mas gritou de agonia quando sentiu seu pulso dobrar depois de agarrar a borda da madeira. O que quer que estivesse nos olhos de Bulma? Maldade? Luxúria? Desapareceu assim que Vegeta agarrou seu pulso. Ah, merda. Primeiro, pensei que você estava me assediando, e aqui estou eu, assediando você. Bulma estendeu a mão dele, mas Vegeta recuou. Ela encolheu os ombros. Certo, má ideia. Tenho um banquete em 1 hora, mas posso levá-lo a um médico de verdade para que você possa tratar bem. Você está realmente forçando isso agora. Se você não quer me assediar, então me poupe de sua amorosidade insuportável. Seu rosto ficou menos preocupado e mais irritado. Se a ideia de eu me importar te enoja tanto, então olhe desta forma. Estou garantindo que Frieza não mate todos nós, tentando manter uma de nossas melhores apostas contra ele inteira. A testa do príncipe inchou de fúria só de pensar em seu antigo governante. Você não tem ideia de quem é Frieza e do que ele é capaz. Se você já viu pelo menos um indício do que ele fez comigo ou com Gohan, você estaria se certificando de que eu estava treinando a cada segundo até desmaiar. Ele se virou para a esquerda e despedaçou um vaso com a mão direita inchada, cerrando os dentes para evitar mostrar a dor insuportável que isso causava. Bulma pulou para trás em estado de choque e seus saltos a fizeram tropeçar no chão. Pedaços de mármore se cravaram nas mãos de Vegeta, adicionando um líquido carmesim à sua tez roxa. Ele ergueu-o na frente de Bulma como uma medalha de honra. Isso não é nada. Essa mesma mão já foi decepada por um mero oficial e recolocada. Eu estava em uma missão 1 hora depois. Você não quer que Frieza destrua seu planeta? Então afaste-se de mim e deixe-me treinar. Eu não tenho seus lamentáveis ossos humanos e genética. Me esforçar até estar meio morto é exatamente como vou ficar mais forte. Ele jogou os cacos de sua mão na parede de Bulma. Ele deu alguns passos em direção a ela, deixando sua sombra ameaçadora e coberta de chamas pairar sobre seu corpo. A única coisa com que você deve se preocupar é o fato de dividir o teto com um homem como eu. Usando a cabeceira da cama como ajuda, Bulma se levantou, com o rosto taciturno e derrotado. Tudo bem, ficarei fora do seu caminho daqui em diante. Ela foi até a porta, mas parou quando estava diretamente ao lado dele. Eu só queria que você pudesse ver mais em si mesmo. Algo no tom dela fez a respiração de Vegeta ficar curta. Ela parecia triste e não por si mesma. Mas antes de mais nada, como guerreiro, ele não conseguia entender o porquê. Eu vejo bastante, mulher. Eu suponho. Bulma saiu do quarto e Vegeta foi até a varanda. Ele pulou da grade e desceu pelo gramado até a espaçonave para outra sessão de treinamento brutal. Ele entrou, fechou a porta e ligou o simulador. Conforme a pressão na sala aumentava, Vegeta olhou para seu reflexo na tela preta. Seu trabalho nesta sala determinaria seu valor, e isso era tudo. Underline, 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 underline. Inicialmente ele começou a fazer isso por causa de uma lesão na mão. 2 semanas e uma recuperação completa depois, ele simplesmente gostou. Vegeta pulou, esticou a perna para frente e disparou um raio de ki com o pé como uma bola de futebol. O proverbial goleiro era o adolescente de cabelos compridos do outro lado da sala circular. Em vez de se esquivar, Gohan ergueu os braços e deixou a explosão colidir. Ele não se mexeu nem 1 centímetro. Do pé de Vegeta veio uma chuva de mais explosões e novamente Gohan se manteve firme. Pelo canto do olho, Vegeta viu a etiqueta 50G no monitor e sorriu satisfeito com a facilidade com que ele estava se movendo agora.
Fortalecer Gohan foi a prioridade durante as 2 semanas. As operações em toda a Capsule Corporation foram pacíficas, mas uma paz tensa. Vegeta pisou no campo minado emocional de Gohan com cautela, e recebeu tratamento semelhante de Bulma. Toda a atenção o salvou da dor de cabeça, pelo menos. Eles tentaram intermitentemente o experimento lunar entre os dias de treinamento, mas ainda não haviam conseguido. Ele podia sentir Gohan se aproximando, entretanto, ele estava resistindo ao poder por mais tempo, e suas explosões de raiva depois disso se tornaram menos explosivas. Mas alguns empurrões o levariam até lá. De repente, Vegeta curvou ambos os braços para trás e reuniu o Ki explosivo em ambas as palmas. Mas ao invés de atirar em Gohan, Vegeta se virou e disparou a onda de energia na parede. Manipulando seu Ki, ele fez a explosão envolver a sala circular e atingir as costas de Gohan. O meio Saiyan mal se virou e bloqueou a explosão que explodiu em seus antebraços. Mesmo assim, seus pés nunca saíram do chão. Gohan baixou triunfantemente os braços e se virou para encarar Vegeta. Acho que estou pronto para isso agora. De verdade. Vamos fazer isso então. Eles deixaram a espaçonave e se dirigiram para o mesmo deserto distante que estavam ocupando. Gohan ficou tenso com o pensamento enquanto voava, pois sabia por que eles precisavam se afastar das pessoas para conseguir algo assim. Não importa o quanto ele tentasse seguir o conselho de Lápis, ele não podia deixar de continuar temendo a besta miserável dentro dele. Mas o medo estava bem. Ele não estava mais fugindo disso, não importa o quão desconfortável isso o deixasse. Quando os dois pousaram, Gohan imediatamente ligou. Vegeta produziu outra bola de poder. No momento em que ele o lançou para o céu e deu seu comando, Gohan já estava flexionando todos os músculos de seu corpo, até mesmo seu cérebro. Assim que a bola se misturou à atmosfera, Gohan pôde sentir o gatilho novamente. Ele saltou para o céu, evitando que a reação química produzida pelas ondas de Bruit tivesse qualquer poder sobre ele, apenas ativar seu Ki o afastou. Esse poder escondido nas profundezas de seu sangue borbulhou na superfície. E à medida que a temperatura de seu corpo aumentava e começava a tremer violentamente, ele trabalhava para contê-la. Seus braços tremeram descontroladamente. Como se uma força da gravidade tivesse atingido ele, o corpo de Gohan caiu de volta na terra. O poder o estava dominando mais uma vez, consumindo sua mente com raiva. Ele teve que conquistar isso. Se ele alguma vez desejasse derrotar Freeza, ele precisava resistir a qualquer coisa, não ceder como o covarde que foi durante toda a sua vida. Ele se levantou e pisou no chão. Uma pedra atingiu-o no rosto, forçando sua atenção para a superfície da terra. Todas essas pedras, toda a grama, todas as montanhas, o céu, as nuvens, o sol, se ele não conseguisse controlar esse poder, Freeza colocaria tudo em chamas. Ele até prometeu isso. O poder fluiu para todos os cantos do corpo de Gohan, exigindo que ele se transformasse naquele monstro. Em vez disso, Gohan enfiou os dedos nas palmas das mãos até sangrarem. Empu e caramba! Vegeta gritou. Eu pensei que você fosse forte. Os olhos cansados de Gohan se voltaram para Vegeta. Como ele ousa questionar sua força? Ele sabia melhor do que ninguém o quão forte Gohan era. Ele o tornou tão forte, cruzando qualquer linha necessária para fazê-lo. Gohan provaria precisamente o quão forte ele era para ele, para Freeza, para seu pai e para qualquer um que ousasse questioná-lo. Quando sua aura ficou verde, Gohan gritou para o céu, afastando os protestos de dor de sua mente e de seu corpo enquanto capturava a energia que o invadia. Todo o deserto tremeu, montanhas até desmoronaram. A energia verde acendeu até que Vegeta teve que fugir. O príncipe de todos os Saiyajins não conseguia acreditar no que estava vendo. O Pirralho estava fazendo isso. Esse poder, essa aura, era diferente de tudo que ele já havia sentido. Seus gritos penetrantes atingiram o céu e separaram as nuvens, liberando toda a fúria primitiva de Gohan até que uma repentina explosão de energia forçou Vegeta a proteger seus olhos. Uma explosão de poeira, pedras e luz surgiu do chão. Vegeta saltou para o céu para evitar as ondas de choque. Depois que tudo foi esclarecido, Vegeta caiu novamente. A aura verde ainda rugia em torno de Gohan, mas ele estava de joelhos. Ele caiu completamente, apertando a cabeça e rolando para frente e para trás com gritos violentos, como se estivesse sendo atacado. Cautelosamente, Vegeta se aproximou de Gohan, sem saber se deveria deixá-lo continuar avançando. O sangue jorrou de um dos braços de Gohan, e então a perna dele. Ele gritou tão alto que sua voz atingiu uma oitava extra. Uma mistura desestabilizadora de culpa e pânico atingiu o peito de Vegeta enquanto observava Gohan sofrer. Seu que não parecia certo. Era enorme, mas corrosivo. Seu corpo estava sofrendo. Se isso continuasse por mais tempo, ele certamente morreria. Vegeta estava errado. O corpo Saiyajin normal não estava equipado para lidar com esse poder. Pela enésima vez, ele tratou Gohan como nada mais que uma arma e o fez sofrer por seus experimentos. Mas não mais disso. Ele ergueu o braço para o céu, preparando-se para evaporar a bola de poder. E então um punho atravessou sua armadura e atingiu seu estômago. O sangue correu pelo esôfago de Vegeta, jorrou de sua boca e foi para o cabelo do agressor rosnando e hiperventilando à sua frente. Era Gohan. Apenas as pontas de seu cabelo preto agora estavam em pé. Mas essa não foi a mudança mais terrível. Seus olhos, desprovidos de sanidade, tinham nas pupilas o tom dourado mais assustador que Vegeta já tinha visto em toda a sua vida. Gohan tirou o punho da barriga de Vegeta, fazendo seu sangue escorrer pelo chão. Vegeta caiu de costas, perdendo o fôlego enquanto seu corpo bombeava oxigênio desesperadamente. Maior que a dor que arrebatava seu corpo, porém, era o medo. Esta nova e perversa iteração do time do meio Saiyajin espalhou o sangue real de Vegeta em seu próprio rosto, deixando até mesmo manchar seus dentes cerrados enquanto ele respirava com dificuldade. E então ele estendeu a mesma mão e apontou para o rosto de Vegeta. Uma bola de Ki mortal emergiu de sua palma. Gohan. Mesmo nos momentos em que sua consciência estava falhando, Vegeta manteve sua mente afiada.
Trabalhando na força fria, os momentos mais traiçoeiros de Vegeta não ocorreram durante um expurgo, mas ao lidar com os homens acima dele em seu próprio exército. Quando ele era mais jovem era Freeza. Mais tarde, Freeza ficou entediado e deixou suas punições brutais para Zarbon e Dodoria. Essas sessões, combinadas com um raro expurgo de alto nível que Freeza não teria escolha a não ser deixá-lo solto, deram a Vegeta uma tolerância à dor extraordinariamente alta. Foi por isso que mesmo enquanto o sangue escorria alarmantemente rápido do buraco do tamanho de um punho no estômago, ele teve a presença de sua mente para frustrar o tiro mortal que emanava da mão do perturbado Gohan. Sabendo que tinha pouca força para sair do caminho, ele bateu o pé no de Gohan com apenas um segundo de sobra. Assim que Gohan tropeçou e caiu para trás, a onda de Ki deixou sua palma. Em vez de Vegeta, ele atingiu a montanha mais próxima e a explodiu junto com sabe-se lá o que mais. Aproveitando a turbulência, Vegeta rolou com toda a força que lhe restava em seu corpo em deterioração. Ele não tinha ideia de como abordar a situação. A ideia por trás do conceito era que Gohan acessasse o poder do macaco sem se tornar uma máquina de matar psicótica. Assim que a poeira baixou, Vegeta não teve tempo de se recuperar. Gohan agarrou seu pé com uma das mãos e o lançou para o céu. Menos de um segundo depois, ele estava bem na frente de Vegeta com pura sede de sangue envolvendo seus olhos dourados. Ele agarrou um punhado do cabelo espetado de Vegeta e desferiu um soco tão impressionante que o rosto de Vegeta parecia uma mera bolsa de pele. Sua visão murchou e se duplicou. Duas imagens ferozes e coléricas de Gohan o assombravam. Qualquer uma das imagens parecia o demônio Saiyan. Como se sua presença já não fosse proeminente o suficiente, ele socou Vegeta novamente. E de novo. E de novo. E de novo. Mesmo quando ele sentiu seu cérebro literalmente sendo esmagado, Vegeta se lembrou da briga deles na base de Freeza. Como ele sujeitou Gohan exatamente à mesma barbárie. O garoto provavelmente já o havia ultrapassado naquela época, mas era mole demais para retribuir. Esse não era o caso agora. Justamente quando Vegeta pensou que tinha uma folga, Gohan bateu com o rosto no joelho também, novamente outro movimento que Vegeta havia feito naquele dia. Gohan tinha mais controle do que Vegeta suspeitava? Em vez de deixá-lo refletir sobre o assunto, Gohan colocou a outra mão no cabelo de Vegeta e começou a esmagar seus crânios até quebrar a própria cabeça também. Ver seu próprio sangue derramando em seus olhos pouco o deteve. Na verdade, isso o deixou mais irritado. Ele soltou a outra mão do cabelo de Vegeta e mergulhou enquanto gritava como um homem selvagem. O rosto de Vegeta se espatifou no chão como um meteoro vindo do espaço sideral. Ele mal conseguia ouvir alguma coisa ou mesmo dizer onde estava. Tudo o que ele sentiu foi uma mão levantando seu corpo inerte do chão e o que parecia vagamente com o rosnado de um macaco. E então uma palma pálida pairou na frente de seu rosto e o explodiu. A explosão de que colidiu com sua cabeça e o lançou em um penhasco próximo. Quando Vegeta pousou, o penhasco não explodiu instantaneamente como ele esperava, em vez disso permaneceu firme e encaixando-se confortavelmente em seu corpo. Conforme Gohan se aproximava metodicamente de Vegeta, o orgulhoso príncipe Saiyajin podia sentir que tudo estava acabando. Sua vida vazia e insatisfeita como príncipe Saiyan, considerado o Saiyan mais forte da história, mas apenas o animal de estimação favorito de Freeza. Essa jornada trouxe o mesmo menino para sua vida, e agora ele finalmente se tornou o selvagem horrível que ele se esforçou para moldá-lo. De certa forma, ele esperava que terminasse assim. E agora que isso estava acontecendo, ele não podia deixar de sentir que merecia. Ele sabia o quão forte o menino poderia se tornar. Ele havia criado seu maior inimigo e agora as galinhas estavam empoleiradas. Gohan parou quando estava a centímetros de Vegeta. Durante suas outras breves explosões contra ele ao longo dos anos, ele geralmente voltava a si quando percebia o quão longe havia ido. Pela forma como Gohan o encarava, avaliando-o como um alvo inerte, Vegeta sabia que esta não seria uma dessas ocasiões. Em vez disso, Gohan colocou sua pequena mão no pescoço de Vegeta e apertou. Mas em vez de sufocá-lo até a morte, ele simplesmente bateu com a nuca na rocha. E então ele o chutou novamente. E deu um soco nele com a mão direita. E a esquerda. E sua direita novamente. Ele apenas continuou atacando e atacando até que Vegeta não conseguiu passar um segundo sem quebrar um osso. Cada suspiro que ele respirava era acompanhado de sangue. O ataque à criança foi implacável e sem piedade, exatamente como um Saiyajin deveria ter sido. Em toda a sua vida, Vegeta nunca se lembrou de ter recebido uma surra tão violenta, nem mesmo quando Freeza acordou do lado errado da cadeira. Quando Gohan finalmente desistiu, Vegeta estava a cerca de 1,5 metro de profundidade no penhasco. Assim como havia feito antes de Vegeta o fazer tropeçar, ele ergueu a mão e a impregnou com Ki explosivo. O momento havia chegado. A morte espera por todos nós. A questão que todos temos que enfrentar é se temos o que é preciso para mantê-la esperando. Se alguém fosse forte o suficiente para nos impedir de matá-los, eles o fariam. Esse será o nosso acerto de contas. Essas foram as palavras que ele deu a Gohan para fazê-lo matar inocentes voluntariamente. O destino que Vegeta havia descartado agora estava vindo para ele, só que ele não era inocente. Este foi o acerto de contas. Todos os anos de violência, todos os corpos que se amontoaram na sua busca pelo poder habitaram nessa energia. Uma energia exercida pelo garoto que ele forçou a tirar muitas daquelas vidas. Quem melhor para vingar todos eles? E aí no final do dia, agradeça a todos os deuses que o baniriam para o inferno em alguns momentos por ser outro Saiyan, não Freeza. Bom trabalho, rapaz. A explosão deixou a mão de Gohan. Quando ele se aproximou, uma luz branca envolveu toda a visão de Vegeta. Eventualmente foi tudo que ele viu.
underline 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 underline. Goku caminhou pelo corredor de sua casa, recém-saído de outra sessão de treinamento bem-sucedida. Ele tinha um cronograma. Como o suprimento de grãos Senzu era tão limitado, ele só se permitiria uma sessão extra de treinamento brutal por semana até que o próximo lote crescesse. Korin deu a ele 6 feijões, o primeiro dos quais ele usou em si mesmo no hospital. Depois deu 2 para Gohan e Vegeta, outro para Piccolo. Ele devia a ele pela ajuda. Outro para ele na semana passada, e agora ele tinha acabado de usar o último depois de se demolir com menos de 75 mil. Houve um breve momento em que ele pensou que nunca mais voltaria a andar, mas felizmente o feijão o curou imediatamente. Ele não apenas estava perfeitamente bem, mas também se sentia significativamente mais forte do que antes. Inferno, talvez ele fosse capaz de acompanhar Gohan. Falando sobre o primeiro filho, Goku parou quando chegou a uma determinada sala. Era um quarto que, embora vago há 9 anos, estava proibido de ocupação. Nele, uma cama bem arrumada, encostada em uma parede cheia de posteres de estrelas, dinossauros e personagens de desenhos animados patetas. Do outro lado da parede havia uma prateleira cheia de livros do tamanho de blocos que Goku tinha certeza que passaria a vida inteira sem ler. Ao lado havia uma mesa com apenas uma coisa em cima. Era uma moldura de madeira com uma foto de toda a família San, como era há 9 anos. Sua esposa Xixi com um grande sorriso no rosto e o braço preso ao seu eu mais jovem e magro. Ele lembrou que deveria se vestir bem para a ocasião, mas mesmo assim foi e apareceu com seu uniforme laranja de tartaruga. Isso foi formal. E nos braços de Goku naquela foto estava um garoto contagiantemente adorável em uma túnica amarela e um chapéu vermelho encimado pela Dragon Ball de 4 estrelas. Olhar para a bola e o rosto brilhante e sem cicatrizes de seu filho encheu Goku de tristeza. Ambos Gohans em sua vida se foram. Goku nunca se apegou a sentimentos negativos. Ele não tinha certeza se seu cérebro era capaz. Mas quando se tratava de seu filho, não havia como desistir. Um suspiro pesado saiu de sua boca quando ele ergueu a foto. Surpreso, Goku se virou. Lá estava Xixi, em uma de sua infinita seleção de vestidos roxos, e parecendo quase igual à da foto. Claro, para começar, sua pele clara nunca teve muita cor, mas mesmo depois de todo o estresse, seu cabelo preto estava tão vibrante como sempre foi. Ela ficou surpresa ao vê-lo na sala, no entanto. Normalmente, ela era a única a se aventurar lá dentro. Ei, Xixi, apenas um daqueles momentos, hein? Ela perguntou enquanto colocava uma mão no braço de Goku e a outra no porta-retratos. Nosso garoto seria um gênio. Sim. O garoto da foto desapareceu da mente de Goku. Em vez disso, ele pensou naquele com armadura Saiyajin, magoado pela maneira como reagiu a ele. Aquele vestido de Piccolo, envergonhado por algo que fez e que estava além de seu controle. O menino que não conseguia enfrentar a própria mãe. Goku olhou para Xixi. Aquele peso voltou para seus olhos. Embora já tenham se passado anos desde que a visão do quarto de Gohan inspirou um ataque de choro, a dor ainda estava presente. Você já se perguntou o que ele está pensando lá fora? Ela perguntou, esfregando o rosto do menino na foto como se ele fosse real. Se ele ainda se lembra de nós? Goku sorriu fracamente. Tenho certeza que sim. Ele se sentiu péssimo escondendo essa verdade dela. Não havia nada que ele desejasse mais do que ver o rosto dela se iluminar ao descobrir que seu filho não apenas estava vivo, mas apenas a um voo de distância. Mas não foi a decisão dele. Gohan haveria quando estivesse pronto e nem um momento antes. Cautelosamente, Xixi largou a foto. Bem, você tem um jantar esperando por você na cozinha para tirar sua mente dele. Seu outro garoto está pensando em virar a mesa se não começarmos a comer. Eu gosto do som disso, Goku disse. Ao baixar a foto sobre a mesa, 2 coisas lhe ocorreram em rápida sucessão e o fizeram deixá-la cair no chão. Primeiro, um que atravessou o telhado. Pela enésima vez foi o poder mais forte que ele já sentiu, e era inquestionavelmente o mesmo garoto cuja foto ele segurava. E então, outro que, o poder malévolo Saiyan de Vegeta, caiu para quase nada em apenas um segundo. Agora Goku pode ter caído de cabeça quando criança, mas ele poderia juntar as peças dessa história facilmente. Espere esse pensamento, Xixi, Goku disse, já se dirigindo para a porta. Eu tenho que correr. Agora espere um minuto, Goku, Xixi disse com aquela voz severa que nunca parava de apertar a traqueia de Goku. Você tem fugido e voltado todo machucado muitas vezes nessas últimas semanas. Eu sei que algum Senhor Supremo está vindo sempre, mas o que tem acontecido ultimamente? Nada, apenas o filho desaparecido deles, que pode ser a pessoa mais forte do universo e também tem um temperamento explosivo e errático devido a um trauma que a faria desmaiar ao ouvir isso. Bem, você sabe como é Piccolo. Goku estremeceu, cerrando os dentes como se tivesse machucado fisicamente dizer. O Gohan original lhe disse para nunca mentir, e ele odiava fazer isso por algo tão importante. Sinto muito, mas é super urgente. Ansioso para escapar de seu olhar desconfiado, Goku se virou e correu pela porta dos fundos pela qual havia acabado de entrar na casa momentos antes. Aquele olhar nos olhos de Xixi viu através de todas as camadas de besteira, mas isso seria algo com que lidar depois que a loucura acabasse. Enquanto Goku corria contra o tempo, ele podia sentir o Ki de Vegeta formando crateras. Por outro lado, Gohan carregava uma coisa horrível que lhe causava arrepios. Era movido por pura malícia e ódio, mas também parecia nocivo, como se fosse derreter o corpo de Gohan. Se Goku tivesse que adivinhar, o experimento Super Saiyan de Vegeta deu terrivelmente certo. Se fosse assim, todos estavam em perigo, o pior de tudo, Gohan.
Outra presença à esquerda de Goku se tornou conhecida. Goku não confundiria isso nem em 1 milhão de anos. Ei, Piccolo! O guerreiro Namekuseijin usava sua capa habitual e seu temperamento azedo. Presumo que estamos indo para o mesmo lugar? Sim. O suor escorria pela cabeça de Goku. O nervosismo corria em suas veias. Mas não era totalmente um tipo ruim de energia nervosa. Por mais que odiasse admitir, ele também era um Saiyajin. Quer fosse um simples espírito de luta ou um desejo profundo em seu sangue, Goku queria ver o que era esse suposto Super Saiyan, mesmo que isso destruísse a mente de seu filho. O pensamento o atormentava. Uma vibração no ar e o som de uma explosão ao longe apenas aceleraram o passo do Saiyajin e do Namekuseijin. Ah, inferno! Goku murmurou. Onde diabos estão seus amigos? Piccolo perguntou. Eu acho que pelo menos Tien também estaria correndo para esse poder. Bem, você sabe que Tien pode ser um fantasma às vezes. Mas ele está lá com todo mundo, treinando com sua outra metade, Goku respondeu. Tenho certeza de que eles estão prontos para a frieza e todos. Bem, eu diria que a grande ameaça se tornou conhecida agora mesmo. O corpo de Goku esfriou e não por causa do clima. Quando finalmente conseguiram, outra explosão de luz verde avançou em direção a um penhasco. Imediatamente juntando as peças, Goku concentrou sua mente e seu Ki para invocar sua técnica confiável. Kaioken vezes 10. Goku e Piccolo dispararam seus próprios rajadas que afastaram a onda verde antes que ela pudesse atingir a rocha. Quando Goku entrou em cena, ele olhou para a esquerda e se contorceu ao ver Vegeta deitado contra uma pilha de pedras. Seu corpo estava em ruínas, os braços fora do lugar e as pernas moles. Um ferimento em seu estômago sangrou assustadoramente rápido e manchou sua armadura. E seu rosto, essencialmente uma máscara vermelha e acidentada. Se aquela explosão tivesse acontecido, ele estaria morto. Tudo isso aconteceu em questão de minutos? Mas o que Goku viu à sua direita fez seu coração bater mais forte. Gohan parecia diferente de tudo que ele já tinha visto, com olhos dourados e um rosnado que o tornava mais um animal selvagem do que uma pessoa. O sangue até manchou seu rosto como marcas tribais. Seu único reconhecimento da presença dele e de Piccolo foi um rosnado na direção deles. Gohan! Gohan respondeu com uma explosão de Ki. Ao contrário daquele que quase atingiu Vegeta, foi pequeno e não letal, apenas afastando Goku para que ele pudesse dar uma corrida louca em direção à sua vítima indefesa. Em uma exibição horrível, Gohan enfiou os dedos no braço de Vegeta e arrancou um pedaço de carne, provocando um grito sobrenatural do príncipe Saiyajin que fez até Goku estremecer de simpatia. Ele correu até Gohan e o agarrou antes que ele pudesse fazer algo pior, mas ganhou uma cotovelada no rosto por causa do problema. Focado em Vegeta novamente, ele o empurrou mais fundo no penhasco com um chute cruel em seu peito. Assim como Goku estava prestes a ligar novamente, Piccolo chamou seu nome. Sua semente demoníaca parece focada apenas no Nanico, disse ele. É melhor ficar fora do caminho dele. Não, algo não está certo, disse Goku. Ele não entendia a natureza do relacionamento de Gohan e Vegeta, mas sabia que a lealdade mútua os unia. Gohan não faria isso com a mente sã. O impacto de sua violência com o grande macaco pesou bastante em sua consciência. Matar Vegeta assim poderia tê-lo esmagado. Voltando ao Kaioken, Goku ficou atrás de seu filho e puxou-o para longe de Vegeta. Sua pele estava escaldante ao toque, e quando ele se virou, deu uma cabeçada sangrenta em Goku. Quando ele viu Piccolo escondido atrás de Goku, ele correu em sua direção. O Namekuseijin sorriu e puxou sua capa e turbante. Ele é muito forte, Piccolo. Goku gritou. Bobagem, Piccolo respondeu antes que uma aura roxa o cercasse. Mal quem? Não. Embora Piccolo fosse poderoso, e Goku teria que perguntar a ele como ele descobriu o Kaioken sozinho, ele não era páreo para o poder selvagem de Gohan. É verdade que quando ele e Gohan se enfrentaram, o meio Saiyan quase arrancou o braço da órbita com um golpe no ombro. Com Piccolo cuidado, Gohan voltou sua atenção para Vegeta, que provavelmente estava a poucos minutos da morte. Sua velocidade era grande demais para Goku alcançá-lo. Mas então de ambos os lados dele, dois lutadores quase idênticos apareceram e o jogaram no chão. Lápis! Lazuli! Incrível! Goku gritou. Como você sabia? Lápis se virou. De acordo com Bulma, ainda temos um pouco de Ki. Então aprendemos como sentir as pessoas. Isso não machucou, disse Lazuli, mas vou tirar esse Saiyajin daqui. Goku assentiu. Leve-o para a casa de Bulma. Você leu minha mente. Enquanto Goku, Lápis e Piccolo se aproximavam de Gohan, Lazuli puxou Vegeta do penhasco. Ele usou um pouquinho de força para tentar afastá-la, mas seu braço poderia muito bem ser de borracha. Oh, Ki! Ele parou para tossir mais sangue. O que você está fazendo, garota? Você sabe que está prestes a morrer, certo? Lazuli perguntou, sua voz ainda calma e seca mesmo em meio ao caos. Vou levar você para a Capsule Corp. F tolo. Sou o único que pode impedir isso. Vegeta apontou com a cabeça para o céu. A bola de poder. Sim, bem, você pode não viver para fazer o que quer que seja. Lazuli tirou o colete jeans e pressionou-o contra a barriga de Vegeta, sua única ideia lógica para estancar o sangramento. Ela manteve uma mão pressionada no colete e no ferimento, e usou a outra para colocar o braço dele em seu ombro e agarrá-lo pelas costas. Estamos saindo daqui. Nós o perdemos. Vegeta murmurou. Ele vai matar todos nós. Esperemos que não, Lazuli disse antes de erguer Vegeta e flutuar no céu. Espere. Vegeta ofegou. Lazuli balançou a cabeça incrédula. Cara, você só quer morrer? Dê-me um maldito segundo, Vegeta disse, sua voz abatida, mas sem falta de vigor. Lazuli gemeu, mas interrompeu sua fuga. Kakarot. Enquanto os homens abaixo tentaram e falharam em segurar Gohan, Goku se afastou brevemente. O que, Vegeta? Vegeta ergueu o braço até a metade e apontou para o céu.
Aquela lua falsa no céu, você deve destruí-la. Goku olhou para a bola de luz brilhante entre as nuvens e depois voltou para Vegeta. Mas como? Vegeta cerrou os dentes. Concentre-se em seu poder. Você é um Saiyajin. Você vai descobrir. Ele teve um ataque de tosse forte, cuspindo sangue nas roupas e no cabelo de Lazuli no processo. Totalmente revoltado, Lazuli engasgou e se encolheu. Ok, vamos para Bulma agora. Dane-se. Ela explodiu para longe da cena. Goku olhou para o céu, guiado apenas pelas vagas instruções de Vegeta. Ele nem teve muito tempo para se concentrar nisso, porque o corpo de Piccolo se debateu contra ele. Embora Goku tenha pego, essa era a menor de suas preocupações. Gon voou para longe dos 3 lutadores e perseguiu Lazuli e Vegeta. Sua ira realmente parecia fixada em Vegeta. Com outra explosão de Kaioken, Goku alcançou Gohan num piscar de olhos e o chutou para longe. Doeu-lhe atacar o filho, mas foi a única maneira que ele conheceu de lidar adequadamente com a situação. Embora em estado maníaco, Gohan ainda teve a presença de espírito para amortecer a queda e cair de mãos e pés. Ele olhou para longe e rosnou quando evidentemente percebeu que Vegeta e Lazuli estavam fora de vista. Então, em vez disso, ele virou a cabeça para 3 novos alvos, seus olhos dourados voltados especificamente para Goku. Gohan, controle-se. Goku implorou. Gohan apenas rugiu em resposta, seu poder aumentando ainda mais do que seu limite entorpecente. Ele encontrou Goku no ar e o impulsionou para as nuvens com o joelho diretamente em seu externo, então o alcançou no auge de seu voo para chutá-lo de volta à terra. Assim que Goku caiu no chão, Gohan estava de volta sobre ele, caindo em seu braço e prendendo no chão. Vamos, Gohan! Goku implorou enquanto os ossos de seu braço se dobravam. Sou eu, seu pai. Isso pareceu piorar as coisas, porque Gohan tirou o pé e bateu com mais força, quase achatando o braço. Enquanto Goku uivava de dor, Gohan levantou friamente a mão em preparação para acabar com ele. Quando Ki acendeu em sua palma, Lápis e Piccolo o atacaram por trás. Ele nem reagiu. Em vez disso, ele se virou e explodiu os dois com um grito de Ki-Ai. Quando tentou transformar seu pai em pó novamente, Goku pulou para fora do caminho e ficou atrás dele. Ele estendeu a mão para o rabo. Claro, ele imaginou que Gohan e Vegeta provavelmente tinham feito o que ele fez e evoluído além da cauda de Aquiles. Mas Vegeta não era o único com teoria sobre a fisiologia Saiyan. Antes que ele pudesse testar sua teoria, Gohan se virou e desferiu um chute que teria arrancado sua cabeça do pescoço se ele não tivesse invocado o Kaioken e se abaixado. Quando ele se levantou, ele deu um soco no penhasco onde Vegeta estava preso. Lápis e Piccolo pularam ao lado de Goku. O que aconteceu com ele? Lápis perguntou. Saiyajins se transformam em macacos gigantes loucos e sedentos de sangue quando olham para o luar, disse Goku. Mas parece que Gohan conseguiu fazer isso em seu corpo normal e manteve toda a loucura. Pobre garoto, disse Lápis. Que tal pará-lo em vez de conversar e dar-lhe tempo para se levantar? Piccolo gritou antes de disparar uma explosão de ki que destruiu todo o penhasco. Seu alvo não estava no caminho da destruição, entretanto, ele apareceu atrás de Piccolo e acertou sua coluna com o joelho. Piccolo atingiu o chão em um instante. Em um breve momento de calma, Gohan observou Piccolo enquanto ele desmaiava, e então se virou para encarar seu pai e Lápis. Enquanto Goku recuava instintivamente, Lápis estendeu a mão. Calma, garoto, disse ele. Você ainda deve estar aí em algum lugar. Embora Gohan ainda mostrasse os dentes e arquejasse ferozmente, ele realmente parou para observar a mão enluvada de Lápis. Lembre-se do que conversamos antes. Pense em todas as partes boas. Goku piscou para Lápis, surpreso por ele e Gohan terem desenvolvido algum tipo de amizade. Mas ele estava certo. Ouça o filho. Goku insistiu. Gohan olhou para sua mão cativado. Ele ergueu sua própria mão, iluminando os olhos de Goku e Lápis com esperança. E então, ele disparou contra Lápis. O ciborgue parcial não conseguiu sair do caminho a tempo. A explosão o empalou, rasgando seu estômago e suas costas. A força o levantou. Quando ele caiu, seu corpo bateu no chão e caiu. Sua cabeça caiu para o lado e sangue jorrou de seus lábios, enquanto seus olhos eram de um branco puro. A pele tipicamente bronzeada de seu rosto ficou um pouco pálida. A respiração de Goku ficou curta. Oh não! Underline, 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 underline. Bulma digitou algumas notas sobre sua pesquisa sobre os poderes dos gêmeos. Embora irritasse o fato de eles terem que pular, tal era o mundo louco em que viviam. Pelo que ela percebeu nas conversas de Gohan e Vegeta ultimamente, eles estavam experimentando o poder de Gohan da mesma forma que ela estava experimentando com os gêmeos. Então, na opinião dela, o poder de Gohan aumentou e eles correram para o local, caso ele atacasse outro ataque de macacos. Ela suspirou e deu uma tragada no cigarro. Embora ela entendesse apenas por precaução, a última coisa que Gohan precisava era que todos presumissem o pior dele. Um cheiro forte atingiu seus sentidos, e não o do tabaco. Ter um ex-namorado como um artista marcial desajeitado e estar constantemente envolvido em batalhas às vezes brutais ao longo dos anos lhe deram faro para isso. Sangue. E muito disso. Bulma. O cigarro caiu da boca de Bulma. Lazuli estava bem. Mas o homem de cabelos cor de fogo pendurado quase sem vida em seus braços, seu rosto estava totalmente inchado e literalmente encharcado de sangue. E se isso não fosse horrível o suficiente, o colete jeans que Lazuli havia pressionado contra sua barriga estava praticamente roxo por causa do sangue que o encharcava. Oh meu Deus, Bulma pulou da cadeira tão rapidamente que caiu e correu até ele. Vegeta! Esse cara pode ter arruinado meu casamento, mas não vou deixá-lo morrer, disse Lazuli. Vamos nos apressar e levá-lo para cima. Com o cérebro em pânico, Bulma correu para o elevador e apertou o botão o mais forte que pôde. Que porra aconteceu?
Filho de Goku, Lazuli disse, apertando o estômago de Vegeta. O garoto ficou furioso. Ele estava assim quando chegamos aqui. O coração de Bulma se apertou, doendo não apenas por Vegeta, mas por Gohan. Quer Vegeta vivesse ou morresse, Gohan aceitaria isso de maneira horrível. Assim que as portas do elevador se abriram, Bulma quase tropeçou ao entrar correndo. Renunciando a todas as medidas de segurança, ela apertou a mão de Vegeta e colocou a outra mão em seu rosto. Fique comigo, grandalhão, ela insistiu. Por algum milagre, ele ainda respirava, mas cada respiração era gargarejada, sem dúvida obstruída por sangue. Você é Vegeta, vamos. Incrivelmente, um dos olhos de Vegeta se abriu. Ele apontou a cabeça para Bulma, as pontas de seu cabelo roçando o nariz dela. Ela sorriu sombriamente. Vamos, Vegeta, apenas mantenha-os abertos. Estamos quase lá. Ela tinha certeza de que se ele pudesse falar naquele momento, ele a estaria criticando por se importar novamente. Era um pensamento familiar e reconfortante. Ela olhou para Lazuli. Goku estava lá, pelo menos? Sim, Piccolo também. Lazuli sorriu corajosamente. Esses caras e meu irmão podem lidar com isso com certeza. Bulma sentiu com firmeza. Ela só não tinha certeza se Gohan conseguiria lidar com isso. Assim que a porta do elevador se abriu, Bulma e Lazuli saíram correndo. Bulma conduziu Lazuli até a sala no final do corredor, onde seus paramédicos funcionavam. Eles tropeçaram para dentro, assustando os operadores. Cada um de seus queixos caiu na bagunça mutilada, ensanguentada e de cabelos flamejantes pendurada nos braços de Lazuli. Puta merda, disse uma jovem enfermeira ruiva com a mão sobre a boca. Ele está vivo? Sim, mas precisamos nos apressar, respondeu Bulma. Com a ajuda de alguns médicos, Lazuli colocou Vegeta gentilmente na cama azul no final do quarto. Bulma limpou a boca ansiosamente enquanto os médicos lutavam para conectar os cabos necessários em Vegeta e avaliar seus ferimentos. Não importava o que ela realmente sentia por ele. Ver um homem tão poderoso destruído a tal ponto a fez doer e se contorcer. Ele viveu uma vida brutal sob o controle de outro homem e morreria sem nunca se sentir verdadeiramente livre. Mesmo que tenha sido uma justiça distorcida nas mãos de Gohan, isso tornou tudo ainda mais trágico. Ela correu até a mesa, juntando-se aos médicos. Uma onda de náusea a atingiu quando eles removeram a armadura de Vegeta e o colete jeans de Lazuli, revelando o buraco em seu estômago entre todas as escoriações em seu corpo. Gohan brutalizou totalmente o homem. Vou te dizer uma coisa, disse um homem de cabelos escuros e de meia-idade bem ao lado de Bulma, com os olhos arregalados de pavor. Eu era um médico no serviço militar e nunca vi um homem perder tanto sangue e ainda respirando. É quase desumano. Você poderia dizer isso, Bulma respondeu, mordendo o lábio inferior. Ela estava esperando que Vegeta enlouquecesse e arrancasse todos os médicos dele, mas ele estava tão enfraquecido que não podia fazer nada. Pelo que parece, Gohan não era um macaco, então ela não tinha ideia do que diabos poderia tê-lo motivado a simplesmente atacar e dizimar Vegeta de tal forma. Ela teve que se afastar e deixar os médicos fazerem seu trabalho. O corpo mutilado de Vegeta era um pesadelo de se olhar, de qualquer maneira. Ela se virou para Lazuli, que estava encostada na parede. Diga, Laz, como Gohan estava se comportando? Ela perguntou. Eu sei que ele tem alguns problemas, especialmente algumas coisas não resolvidas com Vegeta, mas isso. Não fiquei lá muito tempo, mas ele estava agindo quase como um animal, disse Lazuli encolhendo os ombros. Só rosnando e arfando e não quis ouvir a razão. O cara até foi até aquele cara e arrancou um pedaço de sua carne como um chimpanzé tomando sais de banho. O quê? Bulma recuou. Parecia alguma mutação da transformação do macaco. Você disse que os Saiyajins são como vikings espaciais selvagens que se transformam em macacos, certo? Lazuli perguntou. Acho que eles ficam assim às vezes. Bulma olhou para a mesa de operação e suspirou. Não, Go não. Underline, 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 underline. Lápis não se mexeu. Sem respiração, sem pulso, sem sinal de batimento cardíaco. Tendo morrido, Goku percebeu quando viu. Embora Lápis tenha sido aprimorado, ele ainda era um humano no final das contas, e um ferimento tão grave pôs fim à sua vida conturbada. Nas mãos de alguém que compartilhou sua história. Gohan? Seus olhos ainda dourados e sua expressão ainda demente, Gohan olhou para o cadáver de Lápis. Seu corpo tremia e respirava como se ele tivesse participado de várias batalhas sucessivas, seus músculos se contraindo como Goku faria depois de usar Kaioken em excesso. De repente ele caiu de joelhos e soltou um uivo do fundo de sua garganta, um grito tão selvagem quanto doloroso. Ele agarrou o cabelo, como se seu eu normal estivesse tentando romper e perder o controle. Goku se abaixou, não apenas porque queria cuidar de seu filho, mas porque não conseguia ficar parado. O que quer que fosse esse Super Saiyan, ele destruiu a mente de seu filho. Vamos, filho, apenas respire, Goku insistiu. Você não queria fazer isso, não foi você. Gohan puxou uma mecha de cabelo do couro cabeludo e olhou com ódio para seu pai. Ele avançou e bateu com a cabeça na de Goku novamente. Quando Goku caiu de costas, Gohan gritou para o céu e deixou seu poder explodir além de seus limites, a ponto de o sangue começar a jorrar de sua própria pele. Este poder estava literalmente destruindo-o. Ele ergueu o braço, preparado para fazer com seu pai o mesmo que havia feito com Lápis. Goku se levantou relutantemente, sabendo que precisava ser feito. Mas assim que ele atacou Kaioken, a aura de Gohan desapareceu, e a explosão que ele estava carregando foi junto. Goku olhou a cabeça para o lado para encontrar o braço estendido de Piccolo, apertando o rabo de Gohan. O menino ficou congelado no lugar, atordoado. A teoria de Goku estava certa evidentemente quando um Saiyan recuperasse sua cauda, eles teriam que treiná-la novamente para superar essa fraqueza. Mas com o quão grave a situação se tornou, a descoberta de Goku não encheu nenhuma gota de excitação. Destrua essa bola, Goku! Piccolo gritou.
Gohan caiu de joelhos, gritando de agonia. Sério, Goku só queria se livrar totalmente da cauda de Gohan. Isso não trouxe à Terra nada além de desastre, e Gohan nada além de tristeza. Mas algo disse a Goku que tal movimento seria como desistir de Gohan, uma declaração de que ele nunca poderia superar seus demônios. Seus olhos foram para a bola artificial de luz. Grande parte de seu treinamento, seja aprendendo a sentir o poder adequadamente com o Senhor Popó, ou ganhando sincronia completa entre sua mente e seu corpo com o Rei Kai, deu-lhe uma sensação inata da energia fluindo no ambiente ao seu redor. Essa bola de poder não foi diferente. Essa luz possuía uma tremenda energia misturada com o oxigênio da Terra. Ele ergueu a mão canalizando seu próprio Ki para a luz e criando um link. Assim como fez com sua bomba espiritual, ele aproveitou sua energia e assumiu o comando dela como se fosse sua. E então, como homem com completo domínio do que era, ele apertou a mão e apertou tudo. Uma combustão de luz mais tarde, e o céu estava totalmente fora do céu azul. Piccolo soltou o rabo de Gohan e retraiu seu braço, fazendo cair de cara. Goku se abaixou e passou a mão pelos cabelos do filho. Embora a fonte de seu poder estivesse fora da equação, seu corpo ainda parecia anormalmente quente. Goku imaginou que isso aconteceria em breve. Está tudo acabado, filho. Está tudo bem. Quando Gohan olhou para cima com os olhos ainda dourados e o rosto ainda furioso, Goku percebeu que não havia acabado e não estava bem. Gohan agarrou o pulso de Goku, puxou-o em sua direção e o deu um soco no céu. Quando Gohan voou atrás dele com um grito primitivo, Goku parou por um momento para gemer. Não soou como um rugido, parecia mais um lamento de tristeza. Quando ele o alcançou no ar, Goku pôde até ver em seu rosto. Suas sobrancelhas ainda estavam intensas, mas mais curvadas para cima. E ainda assim, ele ainda jogou Goku de volta ao chão como se ele só tivesse assassinato em mente. Quando ele voou para baixo, Goku percebeu que havia mais coisas erradas. Seu Ki estava caindo pouco a pouco. Eu apenas terei que atrasá-lo, Goku meditou em voz alta. Mas quando ele tentou voar de volta com a ajuda de Kaioken, Gohan atacou-o como um falcão e deu-lhe um soco no estômago. Piccolo tentou pular de volta, mas recebeu um chute por seus problemas. Vá atrás dele de novo. Goku gritou quando Piccolo se levantou. Mais fácil falar do que fazer. Na verdade, porque Gohan bateu com o pé na cabeça de Piccolo até que ele caiu na superfície, e então continuou pisando. Virando-se para seu pai, ele soltou uma rajada frenética de rajadas que forçou Goku a exercer uma quantidade alarmante de energia para desviar. Tudo que sua defesa conseguiu foi se deixar aberto para o chute que chegasse em seu rosto. Mesmo com o declínio da energia, o poder de Gohan ainda estava 10 andares acima do dele. Gohan carregou seu Ki novamente, empurrando-o para cima mesmo quando deveria estar caindo. As veias saltavam em seus braços, pescoço e rosto, como se ele estivesse prestes a explodir. Goku correu desesperadamente até ele antes que fosse tarde demais, mas Gohan então assumiu uma pose que ele conhecia muito bem, o Kamehameha. Em vez de entoar o ataque, Gohan apenas deixou seu Ki atacar até cair de joelhos. Estupefato por seu poder, Goku congelou e olhou profundamente em seus olhos. Lágrimas escorreram deles, mesmo que eles mantivessem seu brilho dourado perturbado. Era como se seu corpo estivesse se movendo contra sua vontade. As emoções vieram estranhamente para Goku. Além da alegria geral e das sensações mais intensas e espontâneas de raiva ou emoção, Goku geralmente tinha que mudar de humor, raramente ele sentia verdadeira tristeza. Mas agora ele sentiu os olhos ficando úmidos. Ele teve pouco tempo para processar suas emoções, porque Gohan liberou toda aquela energia tóxica e corrosiva no maior Kamehameha que Goku já tinha visto. Ele teve que lutar contra isso, não apenas pela vida dele, mas pela de Gohan. Ele não conseguia imaginar o que aconteceria com ele se matasse o próprio pai, para sempre. Lápis poderia ser trazido de volta. Foi corrigível. Goku não conseguiu. Kaioken, vezes 20. Ele teria que fazer isso de novo. Felizmente, seu treinamento nas últimas 3 semanas esteve centrado precisamente em fortalecer seu corpo para essa técnica. Por pelo menos uma dúzia de segundos, ele poderia lidar com isso. Com seu poder perigosamente amplificado, Goku se agachou e disparou seu próprio Kamehameha. Assim como quando Gohan chegou, suas explosões se chocaram, desta vez produzindo consideravelmente mais energia. Ele podia sentir sua explosão ultrapassando a de Gohan, o que o encheu de mais medo do que alívio. Mas ele sabia que Gohan poderia resistir facilmente à explosão com sua força atual. Isso apenas iria subjugá-lo, e nada. A explosão de Gohan evaporou de uma vez. Merda! Goku tentou desligar, mas era tarde demais. Por um breve segundo, ele viu os olhos de Gohan voltarem a ficar pretos. No próximo, a explosão colidiu. Gohan! Uma enorme explosão detonou, enchendo a visão de Goku com uma luz ofuscante e seus pulmões com fumaça. Um conjunto avassalador de pensamentos se amontoou em seu cérebro em todos os ângulos, deixando-o angustiado por processar precisamente o que acabará de acontecer. O tempo que levaria para toda a fumaça se dissipar sempre foi agonizantemente longo em todas as muitas batalhas que Goku travou, cheio de ansiedade. Mas desta vez, o resultado que ele geralmente queria ver quando tudo se acalmasse era exatamente o que ele temia. E de fato, quando a fumaça se dissipou, a cena não era Gohan parado como se nada o tivesse atingido, sorrindo e perguntando a Goku se isso era realmente tudo que ele tinha. O queixo de Goku não afundou enquanto ele agonizava pensando que diabos ele poderia tirar de seu saco de truques que poderiam realmente detê-lo, ao mesmo tempo em que ficava emocionado. Não, Gohan estava deitado no chão, com a roupa roxa que Piccolo lhe concedeu em pedaços. Queimaduras horríveis cobriram o lado direito de seu corpo, emitindo fumaça no ar. Exceto pelas contrações involuntárias de seus músculos sobrecarregados, ele não se mexeu.
Não, não, não. Quando Goku tropeçou em seu filho, ele nem sentiu como se estivesse em seu corpo. Como se ele estivesse se observando aproximando-se desajeitadamente dele, agachando-se e sacudindo seu corpo infeliz enquanto gritava pelos. Foi assim que Gohan se sentiu após a luta com o abacate? Goku costumava fazer seus amigos passarem por isso em suas batalhas climáticas? Vamos, filho, levante-se. Goku suspirou. Você é muito mais forte que isso. Deus, ele estava até rindo histericamente. Apenas levante-se, Gohan. Você consegue. Ele o sacudiu, bateu em seu peito e até deu um tapa em seu rosto. Nada disso funcionou. Gohan, você tem que acordar. A voz tipicamente alegre de Goku falhou quando ele implorou. Por favor, pense, filho. Goku olhou para cima. Piccolo se aproximou deles, esticando os braços doloridos. Você não consegue ouvir o batimento cardíaco dele? Ele encostou a orelha no peito de Gohan. Era baixo, mas ele podia sentir. De alguma forma, o relógio de Gohan ainda estava funcionando. A tensão deixou o corpo de Goku tão rapidamente que ele desabou. Como? Ele perguntou, levantando-se e olhando boquiaberto para seu filho, incrédulo. Eu vi o que aconteceu. Ele caiu em um ângulo pouco antes da explosão. A maior parte só o fez cair do lado direito. Goku não conseguia se sentir completamente aliviado. Em outra época e lugar, ele teria rido do estúpido golpe de sorte. Mas ele só conseguia se concentrar na falta de consciência e na pele carbonizada do filho. De forma alguma ele estava fora de perigo. Eles tiveram que se apressar e fazer com que ele fosse atendido. Quando Goku se levantou e agarrou o braço de Gohan, ele olhou para o lado e ergueu a sobrancelha intrigado. Piccolo caminhou em direção ao cadáver de Lápis e ficou em silêncio sobre ele. Ao longo de uma década de luta, o homem ensinou a Goku que Piccolo era um indivíduo complexo, nem perto do puro mal como seu antecessor. Mesmo que seus propósitos fossem egoístas, foi ele quem libertou Lápis e sua irmã do Dr. Gero. Sua expressão, sempre azeda, parecia especialmente sombria. Piccolo se agachou, estendeu o braço e fechou os olhos de Lápis. Após uma breve expiração, ele puxou o corpo por cima do ombro. Mostre o caminho, filho. Goku acenou com a cabeça e ergueu Gohan. Dar a notícia seria horrível, tanto para Lazuli quanto para Gohan, sempre que ele acordasse. Se ele acordasse, ele voou para o céu com uma velocidade incomum, desejando deixar aquele deserto o mais rápido possível. Era engraçado como alguns minutos podiam transformar um dia inteiro em um dia que jamais esqueceriam. Underline, 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 underline. Bulma e Lazuli estavam no corredor, ambas fumando o terceiro cigarro. Os médicos trabalharam arduamente em Vegeta, mesmo quando o prognóstico parecia grave em alguns pontos. Mas Vegeta era um bastardo teimoso, ele preferiria matar os médicos do que deixá-los declará-lo morto. O que pesou mais na mente de Bulma foi Gohan. Não sei sobre você, Bulma, mas preciso de comida, disse Lazuli. Ela riu. Acho que vou invadir sua geladeira lá embaixo. Traga-me algo também, respondeu Bulma. Vou ficar parado caso eles tenham alguma atualização. Peguei vocês. Ela seguiu pelo corredor enquanto Bulma fechava os olhos, encostava a cabeça na parede e deixava um longo rastro de fumaça sair de seus pulmões. Ela não tinha ideia de por que ela se importava com Vegeta. Rude, mal-humorada, desbocada, fazia ameaças fatais como o noticiário da noite e tinha sido uma presença tóxica na vida do filho de sua melhor amiga, nos termos mais brandos. Praticamente a única coisa que ele tinha a seu favor era sua sexualidade bonita e robusta. Ela supôs que depois de passar tanto tempo de sua vida com um capacho facilmente dominado como Yancha, ela ansiava pelo bad boy que pudesse consertar. Depois de abrir os olhos e olhar as mangas de seu moletom rosa, Bulma percebeu que precisava de um banho e uma muda de roupa. Correr coberto de sangue saiam o dia todo não era exatamente higiênico. Ela subiu rapidamente as escadas para chegar ao conjunto residencial e entrou em seu quarto. Ela começou a tirar a camisa quando se dirigiu ao banheiro até ouvir uma porta deslizar e olhar para cima. Goku? Bulma perguntou antes que a raiva tomasse conta rapidamente. Pelo amor de Deus, o que há com os Saiyajins e apenas entrarem no meu quarto quer queira quer não? Não estou usando sutiã hoje e estava prestes a... Ela parou quando viu o garoto nos braços de Goku. Era Gohan, inconsciente e com seu kimono roxo meio rasgado e revelando sua pele gravemente queimada. Ah não! Bulma murmurou enquanto se inclinava na direção dele e sentia sua pele escaldante. Ele está quase morto, Goku disse, sua voz soando como se ele estivesse sendo sufocado. Apenas uma outra vez Bulma ouviu Goku parecer tão fraco. Merda, Bulma murmurou. Nossos médicos estão trabalhando em Vegeta agora, mas posso ver se temos mais quartos. Apenas, coloque-o na minha cama por enquanto, ok? Sim, claro. Mas Bulma, Goku... Bulma e Goku imediatamente se entreolharam com os olhos arregalados ao som daquela voz no corredor. Era uma voz que ambos reconheceram muito bem. Depois de prender a respiração e bater os pés, Bulma agarrou o ombro de Goku. Fique aqui, ela sussurrou. Bulma saiu cambaleando do quarto, tentando parecer o mais casual e despreocupada possível. No corredor estava exatamente a mulher bonita de cabelos pretos, pele clara que ela esperava que não estivesse lá. Ah, Xixi. Bulma sorriu com um sorriso forçado. Gostaria de visitar hoje, hein? Embora Xixi não estivesse com raiva, Bulma reconheceu a preocupação em seu rosto. Ei, Bulma, era com Goku que você estava conversando? Fingindo choque, Bulma tropeçou para trás. O quê? Goku? Não. Xixi tentou passar por ela, mas Bulma se inclinou em sua direção de uma forma sutil, mas não realmente de bloquear seu caminho. Oh, você deve estar ouvindo coisas, Xixi. É só a TV. Bulma, o que está acontecendo ultimamente? Xixi perguntou, seus olhos tremulando. Eu sei que você está tentando manter as coisas funcionando, mas toda a estranheza sempre circula por aqui. O que tem levado Goku para o perigo ultimamente?
Bulma olhou para frente e para trás entre Xixi e seu quarto atrás dela. Dadas as circunstâncias e a aparência das coisas, apenas uma mentira plausível veio à cabeça de Bulma, e a ideia de até mesmo dizê-la a existência a deixou enjoada. Mas isso teria que ser feito. Ela respirou fundo e balançou a cabeça. Olha, Xixi, Bulma começou, segurando o peito e fazendo sua melhor cara de remorso. Eu não queria que você descobrisse assim, mas não posso mais segurar isso. Goku e eu. Ela tentou não engasgar. Goku e eu estamos tendo um caso. A cabeça de Xixi chicoteou em estado de choque. Bulma fechou os olhos e se encolheu, preparando-se para um ataque, porque ela pensou em tal história para uma mulher especialista em artes marciais. Quando alguns segundos se passaram e nada aconteceu, Bulma abriu os olhos. Xixi estava com um olhar furioso, mas ela não parecia zangada, mas sim irritada e cética. Uma de suas mãos apertou seu quadril. Agora, Bulma, você e eu sabemos que se isso fosse verdade, Goku teria estragado o disfarce de vocês em um dia, na melhor das hipóteses. Ela não estava errada. Então ela apontou para o moletom de Bulma. E há sangue na sua camisa. Talvez Bulma devesse apenas ter tirado aquela maldita coisa para torná-la mais convincente. Mas ela não teve tempo de pensar em alternativas melhores, porque Xixi passou por ela e se dirigiu para o quarto. Bulma virou-se freneticamente e correu atrás dela. Não, Xixi, espere. Goku, o que? Bulma quase caiu e se agarrou à porta para se equilibrar. Não que isso a fizesse menos atrasada. Quando ela olhou para cima, não pôde deixar de notar que um certo convidado verde se juntou a ele segurando um corpo no ombro, mas isso era irrelevante, porque Xixi estava de olho no menino mortalmente ferido na cama. Quem é esse? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.